Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Sou Mário Espesiano, vamos que vamos em mais um episódio espetacular do Critique Podcast. Eu tô sempre bem acompanhado. Dessa vez temos um baita de um especialista que retorna a essa mesa. Incontáveis vezes já participou, Fernando Barra. Você sabe quantas vezes você já participou Fala, aqui? Não, já perdi a conta, mas tava com saudade dessa mesa. Fazia tempo, tem né? quase um ano que eu não apareço aqui. Você viu que, pois é, cara. Grandes mudanças. A gente abriu um pouco mão de trazer você para trazer um pouco de ministros, governadores, mas A audiência melhorou bastante. Não, mas você é sempre bem-vindo aqui. Tinha uma época que o Barra morava aqui embaixo da mesa já, a gente tirava ele, botava, aparecia e fazia os programas. A gente precisa voltar a falar bastante porque tecnologia é sempre um tema legal, mas você também tá bem, né? Você tá na rádio, isso é tudo, a gente fala depois no final, é onde o pessoal pode escutar você um pouquinho. E o Barra, como autor, vai me ajudar bastante nessa conversa. Hoje a gente vai falar muito sobre o mercado do conhecimento, sobre palestras, livros, editorial. E a gente trouxe um dos brabos do segmento aqui. A gente está falando com o Anderson Cavalcante, CEO da Buzz aqui, e uma baita editora. Bem-vindo à mesa do Critique. Prazer enorme estar aqui, um privilégio de poder contribuir aí com o público de vocês e ainda mais do lado também do você, Mari, e do Fernando, que já conheço aí também como uma referência nessa área de tecnologia. Que legal, obrigado. Só do Critique, o Anderson é o meu mentor aqui para o próximo livro. Você envia as finais. Eu queremos saber, depois você conta também um pouquinho do que você está escrevendo aí. Desse livro. Aliás, livros, é isso, vamos começar por isso, né? Com tantas mídias, tantas formas de obter conhecimento, a gente sabe que no Brasil leitura ainda é uma questão muito delicada. É um índice baixo. É um índice baixo, né? De tanto de procura de livros, e parece que os poucos que leem também, às vezes, não são muitos livros por ano, né? Não é assim, tem gente que tem muito hábito de leitura. Sim. Né? Eu tenho até um problema de colocar na fila dos livros, tanto que eu ganho, né? Recebo muito livro por conta dos convidados, às vezes nos brindam com livros, né? Os recebidos, ou às vezes de leituras de interesse, que fogem, no meu caso, às vezes só de negócios, carreira, eu gosto de ler sobre outros assuntos. Mas como você tem esses dados, mais ou menos, de como que anda os índices de leitura, a população geral, o acesso, né, a livros, né? Vamos lá, então. O argentino, para você ter ideia, lê 10 vezes mais que o brasileiro. Nossa Senhora. O português é muito próximo disso também. Caramba. Então, a gente realmente no Brasil lê muito pouco. E com o advento do celular e ser a primeira tela, cada vez mais as pessoas têm a sensação de que ler, passar o dedo no celular, ela está fazendo uma leitura. Não está. Né? Então, esse é um ponto. Tem outro dado da CBL que 91% dos livros lançados no Brasil não vão para a segunda edição na sua história de vida. Então, você imagina que são mais ou menos 22 mil livros lançados por ano que chegam nessas redes. Né? Não vou nem falar das produções independentes. Sim. Livros que chegam nas livrarias. Se 91% deles não vão para uma segunda edição, a gente está falando aí de 1.600, 1.700 livros que vão ser reimpressos. Ou seja, 20 mil livros e 300 vão morrer, vão virar para de papel, vão virar apoio de porta, vão virar sei lá o quê. Ou seja, poucos livros realmente eles têm chance de ir para uma segunda edição. Eu não tenho dado de uma terceira edição, mas que continua virando um livro que é reimpresso. Sim. E pode alcançar cada vez mais pessoas. Mas acho que muito, às vezes, né, que já viram se consolidados. Os clássicos, né? Os best-sellers, aqueles que têm uma promessa clara na capa. Mas o que acontece? Parte desse problema, eu acho que tem uma questão do leitor, sim, do hábito da leitura, que a gente aprende a ler, só para o pessoal que está ouvindo a gente. O maior responsável em criar o hábito da leitura numa pessoa é a mãe, depois professores da primeira e segunda infância, depois o pai. Olha que interessante. Nessa ordem. Nessa ordem. Interessante. Então, a mãe, ela é a primeira responsável em estimular o hábito da leitura numa criança. Depois vem os professores da primeira e segunda infância. E a gente sabe que na escola, muitas vezes, né, na nossa época, e hoje mudou um pouco, mas você tinha que ler obrigatório aquele livro, nem era um livro legal, tinha que fazer prova, tinha que... Então, já botava um peso no livro que não favorecia, né, criar o hábito da leitura, que mudou nos últimos tempos, depois que teve o Harry Potter,
aquele lá do vampiro lá, que agora me fugiu o nome. O Crepúsculo. Crepúsculo e outros mais. A gente trouxe uma nova onda de jovens que voltaram a ler e criar o prazer da leitura. E os 50 tons de cinza para os adultos, Exatamente. 50 tons de cinza foi estouro. Faltava papel na época. Na época eu tava no grupo Sextante Intrínseca, não tinha papel para imprimir 50 tons de cinza de tanto que imprimia. Se só a autora de 50 tons de cinza fosse uma editora, naquele ano ela seria a terceira maior editora do Brasil, de tanto que vendeu. Foi um absurdo. Só no Brasil isso. Só no Brasil. Então, assim, Crepúsculo, Harry Potter e outros livros ajudaram a trazer de volta uma nova onda de jovens que tiveram aí, descobriram o prazer de ler. Mas, assim, a gente tem que estimular cada vez mais o processo da leitura no Brasil, porque a gente sabe que com o celular as pessoas vão deixando de ler livro cada vez mais. E com relação à oportunidade de acesso, como você me perguntou, em dezembro de 2015, tínhamos 588 livrarias relevantes no Brasil. Dezembro de 2023, esse número caiu para 183 livrarias relevantes no Brasil. Mas isso por conta do quê? Da digitalização, talvez? Um quinto, praticamente. Digitalização, da crise, do advento da vinda da Amazon ao Brasil, da venda online. Né? Se eu compro na Amazon mais barato e chegar na minha casa amanhã, por que eu vou comprar na livraria? E poucas pessoas que vocês conhecem, eu conheço, saem de casa, vou até a livraria. Não, você vai para o shopping almoçar, ou vai comprar uma roupa, ou vai no cinema. Aí você passa na frente da livraria e entra, e por um acaso você tem aquele livro que tem uma chamada e te salta os olhos. Você não foi para comprá-lo, mas na hora ali aquilo te pegou. E com menos livrarias, eu tenho menos disponibilidade de acessar esse meu leitor. Essa venda por impulso eu perco bastante. Negócios, autoajuda, não ficção, são livros de venda por impulso. Mais da metade da venda é por impulso. Então o mercado mudou e mudou bastante. Porque quando eu vou para uma Amazon, para o Mercado Livre, eu não tenho essa disponibilidade de páginas para acessar esse meu público, né? Porque ali, se você entrar, são sempre os mesmos livros. Por quê? São os que vendem mais. Mas Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Né? Essa é a grande pergunta. E aí você não consegue quebrar esse ciclo. Né? Então, você vê que cada vez mais os livros que estão na lista dos mais vendidos, por exemplo, são livros que estão na lista há 5 anos, 4 anos, 6 anos. É difícil entrar hoje, porque está muito amarrado no algoritmo. Né? Então, os .coms lá da vida está tudo nos algoritmos e você tem que acessar ou através da imprensa, ou através das redes sociais, através de podcast. Tem que trazer, o autor hoje ele tem que conseguir chegar no público dele, avisar, estou lançando meu livro fala disso, para ele conseguir capturar esse leitor e esse leitor comprar. Esse é um ponto. Agora tem outro ponto, que na minha opinião é um erro das editoras. As editoras lançam muito livros e nem todos com a qualidade devida. Então você imagina. Legal esse ponto. Vamos falar o que não é para falar verdade, o que lógico, bastidores. Aqui é o ponto que as empresas não contam. Porque as empresas não contam. Mas olha que interessante. Imagina que se o mercado está escasso, antigamente as grandes editoras, as maiores editoras do Brasil, isso eu estou falando de 7 anos atrás, quando tinha mais livrarias, tinha a Saraiva, né? Tinha a cultura ainda tava, né? Pô, a cultura era uma que você ia na livraria, exato, né? Não no shopping. A FENAC tinha vindo pro FENAC, Brasil. tinha, né? Existia La Selva. Imagina, olha que... Acho que a La Selva não existe. Não existe. Caramba, não existe. Gente, E aí, o que acontece? As editoras lançavam 30, 40 títulos no mês. Em um mês. Cara, 30, 40 títulos, você imagina que você é comprador de uma rede dessas. E eu chego lá para você, Mari, e falo assim, olha, esse livro aqui é de ficção, é um romance, esse outro aqui também é um romance, esse é um romantasia, esse não sei o que. Eu apresentei para você 10 títulos, tudo de romance ali ou fantasia e tal. Aí eu vou apresentar mais 10 de negócios, mais 8 de autoajuda, mais 3 de não ficção, mais 5 infanto-juvenil. Aí eu quero colocar tudo isso na sua rede. Aí o que a gente ouvia do comprador? A minha prateleira não é elástica, eu não consigo colocar isso tudo. Então você começa a escolher, vou pegar esse, vou pegar aquele, vou pegar aquilo outro, tal. Mas no mês que vem eu chego com mais 40, com mais 50, com mais 35, entendeu? Só que quando eu vou embora, você atende naquele dia 10, 12 vendedores de editoras, com várias editoras trazendo 30, 40, então não dá vazão. Então alguns livros já nascem mortos, porque a editora já não consegue colocar. Então tem esse problema. O segundo problema, se eu lanço 40 títulos por mês, qual a chance, sendo muito honesto, de eu ter uma equipe editorial perfeita, excelente, de dar conta de fazer os melhores livros, os melhores textos, as melhores adaptações, os melhores enredos, sabe assim? Mesmo que seja tradução. Olha isso. Não dá conta.
Porque se eu sou um editor, eu falo como editor, eu estou dando conta desse livro aqui, e aí eu tenho que despachar para ir para diagramação, revisão, tudo tal, e eu já estou pegando um outro, já vira uma linha de montagem. E a chance de você ter um senso crítico apurado cai bastante. Então, ó, lá em 2000, eu assumi como executivo, na época era diretor executivo, né? Não tinha esse cargo de CEO. A editora que eu estava, que era a editora Gente, ela naquele ano ela ia lançar 75 títulos, eu cortei pela metade, 37, crescemos. No ano seguinte eu cortei para 22, dobramos. O menos é mais aí. Então, assim, e aí a Buzz nasce com 2 títulos por mês, né? Quando eu lanço a Buzz em 2016, ela nasce com 2 títulos por mês. Por quê? Era o que eu dava conta. Entendi. Conta de ler, editar, voltar, né? Vamos imaginar que fosse fazer seu livro, Mário. Até hoje eu nunca publiquei um livro que eu não mexi no texto. Você vai mandar o texto. Vou fazer a leitura crítica. Falar, Mário, dá pra você falar mais sobre essa história aqui? Mário, isso aqui que você falou aqui, você tá repetindo, o Fernando Posso tá sentindo falar isso um pouco, como testemunha, porque eu tô fazendo isso agora, a gente tá terminando um livro. O Anderson lê página, palavra, isso é muito legal. Pode falar, e é chato pra caramba. Mas dá uma diferença brutal no livro. O primeiro eu fiz sozinho, o primeiro podcast que eu vim aqui foi para falar do Meu Emprego Sumiu. A qualidade é completamente diferente. A gente já fez umas 4 ou 5 intervenções rodadas, dessas. Assim. Mas por quê, né? O Seja Foda. Seja Foda foi por 2 anos o livro mais vendido do ano no Brasil. Ele foi reescrito 7 vezes. Caramba. O Quem Ama Educa. Pela primeira vez na história do Brasil, um livro de educação é o livro mais vendido do ano no Brasil, que eu tenho muito orgulho. Foi reescrito 7 vezes. Por coincidência, foi 7. Mas tem livro que a gente reescreve 5, tem livro que reescreve 11. Preciso fazer mais 2 ainda, viu? É o número da sorte. No mínimo. Mas assim, eu falo, eu não sei o que vai dar certo, mas eu sei o que vai dar errado. Sim. Então, assim, como que eu minimizo isso e faço esse trabalho para ajustar o texto, para acertar na veia, né? Eu falo assim, na jugular, né? O animal, quando a leoa, quando vai caçar, ela quer pegar na jugular do bicho para não escapar. Eu preciso pegar meu leitor. Quem é esse leitor? Como que eu pego na jugular dele e não deixo ele escapar? Esse é o trabalho que eu faço no texto, junto com o meu autor. Só que as editoras não fazem isso. Então, por que a Buzz... Imagina, no primeiro ano, a gente tinha lançado 17 títulos e 12 livros na lista dos mais vendidos. Que eu falava, nossa, eu preciso aproveitar a estatística, porque nunca vou poder falar que mais de 50% do que eu lancei está na lista dos mais vendidos. Mas, assim, porque a gente faz um trabalho, a gente cuida da capa, cuida do título, subtítulo, texto da 4ª capa, frase da orelha, a bio do autor, o texto, o projeto gráfico, sabe assim? Então, é um trabalho muito artesanal, dá um trabalho danado, mas é um trabalho primoroso e o leitor reconhece. O papel, né? O papel da capa, aquele soft touch. Aí eu sempre ficava na dúvida, cada coisa dessa que você coloca no livro vai aumentando, R$1, 70 centavos. Lógico. E no nosso negócio, administrar é cuidar de centavos. Centavos. E aí o papel soft touch é aquele papel que parece quase que um tecido, a capa. E aí um dia na Bienal chegou uma menina e falou assim, aquele livro era o livro do Érico Rocha. Aquele livro do Érico Rocha, nossa, eu não consigo largar aquele, com a mão assim, né, abraçando, como se estivesse abraçando o livro. Ela não estava com o livro. Olha. Aí eu falei, é o efeito do papel, porque dá aquela sensação de colo, de abraço, de acolhedor. A gente cuida de tudo, né? Tudo, né? Imagina, quando eu lanço Geração de Valor, que também foi o livro mais vendido do ano no Brasil. Eu tenho 7 títulos que eu lancei, eu sou o único editor brasileiro que é autor de livros best-seller e que lançou 7 livros que foi o livro mais vendido do ano no Brasil. Ninguém tem isso. Mas por quê? Porque eu sou muito chato, assim, eu sou muito criterioso, eu vou trabalhar a fundo, eu escrevo também, né? Então eu tenho essa habilidade de voltar no texto e mexer. Mas meus autores também têm que ter muita humildade. Tipo, o Fernando tem muita humildade, porque se não tiver humildade, o cara for vaidoso, não vai mexer no meu texto, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque não é que eu falo assim, Fernando, não gostei. Não, olha, isso por causa disso, dou todos os argumentos. O livro é dele, ele pode não aceitar, o livro é dele. Mas normalmente os autores acatam, porque realmente são embasados. Faz né? sentido. Faz sentido. Você não quer correr o risco de ter uma visão diferente do seu leitor daquilo que você está se propondo a falar. E às vezes, sem perceber, na escrita você dá um entendimento diferente daquilo que você quer. Você quer ir para uma direção e acaba jogando para outra. E meu trabalho é voltar para aquilo que a gente está propondo na jornada com o leitor. Você falou uma coisa que quem fala é o Max Geringer, que ele fala, se você pensar em tudo que pode dar errado, provavelmente vai dar certo. Então, as suas dicas para escrever um livro, você fala, se eu pensar em tudo que tá... Já tem uma experiência que pode pensar em tudo... Se você pensar, provavelmente vai dar certo. Só que isso é interessante. Tem livro best-seller aqui no Brasil, estamos no Critique para isso. Sim. E eu vejo o autor, tem, sei lá, 10 best-sellers. Uau! Eu falo, caramba. Mentira. Então, exatamente. Só que assim, se é um livro best-seller, ele não deveria ter uma segunda edição? Exato. Ou uma revisão? Aí as pessoas confundem, né? Primeiro, assim, existe um site chamado Publish News.
Publish News é um site que é de formadores de opinião, jornalistas e editores do Brasil inteiro. Legal. E lá ele faz a lista dos livros mais vendidos do Brasil. Então, como que funciona? Legal. Tem a venda, que acontece de segunda a domingo. Ele pega esse volume, então eu peguei, vendi lá na livraria, um livro meu foi vendido na livraria X. Essa livraria X, todo domingo ela fecha, segunda-feira ela informa para esse site. Quais foram vendidos para o público? Assim como informa para a Veja, assim como informa para o Estadão, para os veículos que dão a lista dos livros mais vendidos daquela semana. Só que mais vendidos daquela semana, não é um best-seller. Aí, tem a lista lá no Publish News, sai 20 livros na lista daquela semana. Tem autor que vendeu é o 20º da lista. Vendeu 163 livros naquela semana. Ele pega a imagem do lista de mais vendidos, pega o livro dele com a capinha, edita, ele não mostra que vendeu 183 e posta. Estou na lista dos mais vendidos, sou um best-seller, obrigado. Em qual posição que eu estou nessa lista? Não tem a posição, esse é o detalhe. Em qual semana que foi? Então, assim, isso é uma coisa. Tem outra coisa que eu falo que é o gol de mão. O que é o gol de mão? Gol de mão. Gol de mão. Você viu o Neymar semana passada. O Neymar tentou, né? Tentou, né? A mão de Deus, como dizia o Maradona, né? A mão de Deus. Mas não era de VAR, né? Mas, isso que é o mais interessante. Tem um monte de autores... Um monte não. Tem alguns autores, vamos ser honestos, alguns autores que fazem o quê? Ele compra o livro. Então, assim, vamos imaginar, Mário, você quer lançar seu livro. Você compra lá 10 mil livros, e aí você fala para a editora lá, eu quero ser o primeiro lugar da lista da Veja de todo mundo. Aí a editora vai passar pelo caixa da livraria esses 10 mil livros, e aí você sai em primeiro lugar na lista da Veja, Estadão, e você posta e faz aquele arraso todo. Quando que a gente sabe que é mentira? Quando chega a segunda semana, porque o livro do Mário sumiu. Como é que numa semana 10 mil pessoas quiseram comprar e na outra mais ninguém? Como que na primeira você acabou mas aí ele não pede para botar o selinho na frente da capa, põe agora só um best-seller? É outra mentira. Porque assim, o número de best-seller no nosso mercado antigamente era 100 mil exemplares. Mas a Buzz não faz isso. Faço com 30 mil. Era 100 mil exemplares. Conversando com outros editores e tudo, assim como o mercado fonográfico e outros mercados diminuíram o número, a gente entendeu que 100 mil no Brasil é muito difícil. É uma coisa, então a gente chegou num número de 30 mil exemplares. 30 mil exemplares, você vender 30 mil exemplares em um ano, a Buzz fica na Paulista, eu falo, cara, sai pelado aqui na Paulista comemorando, porque é livro pra caramba 30 mil exemplares. 30 mil pessoas pegaram a carteira, é uma cidade, abriram no Brasil, comprou o seu livro, levou pra casa. 30 mil vendidos. É importante colocar isso. Vendidos. Não que alguém foi lá e comprou em lotes. Não é lote. Então, vendidos. Então, o que acontece? Aí a gente coloca o selo de dourado de best-seller. Tem autor que liga pra gente e fala assim, pô, mas eu tô com 29 mil, já imprimiu, não pode colocar o selinho? Não, 30 mil. É uma regra, entendeu? Vendeu 30 mil, a gente vai colocar o selinho. Agora, tem editora que o livro já é lançado com selinho. Tem editora que é mentira, entendeu? É furado. Eu já sei que vai ser o best-seller porque faz parte da estratégia. Aí tem editora que vende para o autor 10 mil... se for 10 mil exemplares, para vender o livro para o autor, para viabilizar o projeto, aí já 10 mil já sai best-seller. Então já compra e já faz uma edição com um selinho. Mas é gol de mão, entendeu? Eu chamo isso de gol de mão. Gol de mão. Eu vi uma vez, tava num evento grande, aí o palestrante falou, sabe aquela hora assim, mágica... pessoal, tem uma surpresa pra vocês. Põe a mão embaixo da cadeira. Aí você põe a mão embaixo da cadeira, arranca o livro do cara. Caramba. Aí eu contei assim, era um evento grande. Eu falei assim, cara, deve ter umas 3 mil pessoas aqui. Eu falei, são 3 mil livros. Eu fiquei pensando, caramba, quanto... Nessa categoria aqui, precisa ter 10 mil, 15 mil livros. É só você olhar na semana seguinte se esse livro estava na Veja ou não. Porque tem autor que compra e ele compra direto da editora, mas não faz questão dele, pega o desconto e dá no evento dele. Não tem problema. Agora, o cara querer comprar para passar pela livraria, porque tem que passar pelo caixa da livraria, para contar na lista... Aí é outro jogo. É outro jogo, entendeu? Então dá para detectar isso. Dá. Então você detecta primeiro. Best-seller. É o que você falou. Tá todo mundo falando. Todo mundo sabe. Você pega o Seja Foda, ficou 4 anos. Ainda tá até hoje lá na lista dos mais vendidos. Então, assim, é inquestionável. Entendeu? Esses best-sellers, o autor faz dinheiro com ele. Ponto de flexão do Flávio. Mais de 20 mil avaliações na Amazon. Tipo, cara, outra coisa. É best-seller. Entra lá na Amazon. Tem... 5 avaliações. Estranho. 8 avaliações. Best-seller. Ainda mais se é o maior canal de venda hoje. tem 8 mil, 10 mil avaliações, entendeu? Então você começa a pegar por aí. Quem quiser pegar é muito fácil, entendeu? Desculpa a sua pergunta, eu te cortei. Não, um best-seller, então, aí sim chega a ser um negócio rentável para um autor. Sim. É porque assim, vou te responder de 2 formas. O livro,
quando vira um best-seller, vamos imaginar, vendeu 30 mil exemplares, um livro de R$70, está ganhando R$7 por livro. Então, você está ganhando aí R$21 mil. Pô, R$21 mil de um livro que você escreveu, as pessoas leram, você contribuiu ao crescimento das pessoas, impactou, a gente tomou decisão a partir do seu livro, e ainda você está ganhando essa grana, pô, é muito legal, tesão, maravilhoso. Só que a segunda resposta que eu te dou é, o livro é o menor dinheiro que você vai ganhar, mesmo quando ele vende muito. Por quê? Porque se você vendeu 30 mil livros, cara, você vai ser chamado para fazer um monte de palestras. Sim. Você vai ser chamado para participar de mentoria. Você vai ser chamado para dar entrevista. E aí, quando você vai na entrevista, você vende mais livro, é chamado para mais palestras, sabe? Uma roda, né? Eu quase esse livro ficou 4 anos na lista dos mais vendidos. Aí eu fui na Ana Maria Braga, tomar café com a Ana Maria. Fiquei 2 blocos na Ana Maria Braga. Quando eu saio de lá, já tinha vendido mais de 500 e poucos livros no site de uma das livrarias. Vou mostrar aqui pra galera, que realmente importa. Aqui, ó, vou mostrar aqui pra galera. Aqui, ó. E o mais interessante, em 24 horas eu vendi 11 palestras. Meu time vendeu 11 palestras só do programa que eu tinha ido. Olha a força que tem. Sim, lógico. Só que aí você fala assim, poxa, quanto custou uma palestra hoje? Uma palestra hoje é de 50 mil, 70 mil? Então, 50 mil reais, né? Na época não era isso. Na época era 20 mil, sei lá, 30 mil. Mas vamos imaginar que seja 30 mil. Pô, 11 palestras de 30 mil são 330 mil. Ou seja, eu vendi livro pra caramba. Esse livro vendeu mais de 1 milhão e o caramba 4. Tudo bem, né? No total, eu já vendi mais de 2,5 milhões de livros no Brasil. Você dá palestra em cima desse livro? Tá traduzido em 21 países. Caramba. Então, muito legal. Só que assim, cara, tudo que eu ganhei de livro é muito pouco perto do que eu ganhei de palestra e mentoria e outras coisas, né? Você pegar outros nomes, Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi é outro exemplo, e ele falou isso publicamente, né? O Gustavo Cerbasi, quando a gente lança Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e o livro estoura, e fica 11 anos na lista dos mais vendidos, no ano que estoura, ele faz 198 palestras. Minha nossa. Então, assim, na vida, né, nesses 20 anos aí, 23 anos que tem Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, se ele vendeu 1,2 milhão, ele faturou 5 milhões de direitos autorais. Estou chutando aqui o número, tá? Só um exercício para a gente fazer uma conta... Uma conta ponderada aqui, né? Uma média ponderada. Agora, só no primeiro ano, que era 10 mil a palestra, depois 12, as 198 palestras no ano, cara, você está falando de quase 2 milhões de reais de faturamento só em um ano. Então, você imagina isso ao longo dos anos, quanto que foi? Fora publicidade, né? Fora os cursos online, fora mentoria, fora consultoria. Um monte de outras coisas. Ou seja, é muito mais dinheiro, mesmo o livro estourando e sendo best-seller, 11 anos na lista dos mais vendidos, que é um puta de um dinheiro, 5 milhões, 4 milhões, é dinheiro? É dinheiro. Lógico. 3 milhões, é dinheiro. Só que, putz, ganha muito mais nas outras coisas. Vamos pegar Augusto Cury, né? Augusto Cury, um clássico, o autor brasileiro que mais vendeu nesse século é Augusto Cury. Né? Quando estava nessa estante, a gente teve uma comemoração de mais de 10 milhões de livros vendidos. Uau! Sensacional. E vendidos mesmo. Só que ele monta um programa, né? Monta um sistema de educação e que ele vendeu pelo que saiu na mídia, verdade, foi meio bi. 500 milhões. 500 milhões de... Então, assim, você entende que o livro é o menor negócio? Mas se eu não tivesse... veio da geração dos coaches, exato, né? Lá de trás. Mas, assim, se o Cury não tivesse o livro, se o Flávio Augusto não tivesse o livro, se o Caio Carneiro não tivesse o livro, se o Gustavo Cerbasi não tivesse o livro, o Anderson não tivesse o livro, talvez eles não estariam palestrando no Brasil e no mundo, impactando a vida das pessoas, fazendo publicidade, fazendo mentoria. Então, o livro, eu falo que é uma amostra paga. A pessoa compra uma amostra do seu conhecimento, da sua ideia, leva para casa para poder conhecer um pouco mais de você e, se gostar, vai querer assistir sua palestra, vai querer comprar o seu curso, vai querer estar perto de você, vai te seguir. E assim cria fã, né? Que meu trabalho é criar fã. Isso é legal. Vamos falar então de lastro aí, que é legal. O livro traz um lastro de autoridade pro autor, sem dúvida nenhuma. Mas o que traz o lastro pro livro, pra publicação? Eu vou dar um exemplo. Eu pego livros, às vezes eu vejo um livro, sei lá, tô no aeroporto de Congonhas aqui, que tem uma boa livraria ali, eu vejo todo mundo para. É um excelente exemplo. Ali deve ser um dos hot points aqui no Brasil para venda de livro. Né, um termômetro, inclusive, se o livro vai ser um best-seller ou não. Né? Eu pego o livro, às vezes a capa me chama atenção. Sim, a mensagem. Às vezes o autor eu nem conheço. Eu viro, já vou ver na orelha quem é a contracapa, quem é o autor. Eu vejo o livro de trás para frente, se tem uma mínima bibliografia.
Se o cara fez pesquisa ou ele está tirando do vácuo. Claro, se não é ficção, Sim. né, romance e tudo mais, é lógico, é a propriedade intelectual inteira do autor. Mas se é um livro corporativo ou de negócios e tudo mais, eu tento ver uma bibliografia. Tem autores, professores que a gente recebe, inclusive no Critiquei com uma boa frequência. Cara, às vezes eu brinco, né? Pô, parece que 1/3 do livro é pura bibliografia, pesquisa, para o cara poder ter embasamento no que ele está falando. Mas o que traz mais autoridade para o autor nesse nível? Ele ter uma bibliografia ou tudo mais, ou o livro dele ser citado por outros autores? As duas coisas, mas eu prefiro a primeira, que é o conteúdo. E aí eu acredito muito no conteúdo que transforma. Porque muito autor é igual professor, quer dar aula dada, né? Como o Rubem Alves falava, né? O professor se preocupa com aula dada. E o interessante é você ter aula aprendida, né? Assim, o quanto que meus alunos aprenderam ou não nessa aula. Quando a gente vai para o conteúdo é o quê? Eu pego o meu leitor num ponto e quero levar ele para outro ponto, né? Essa é uma jornada. Quando você vai fazer uma palestra, você faz isso com muito cuidado, porque você está lá no palco e tem que entregar o que você se comprometeu, senão vai ser vaiado ao invés de aplaudido. No livro, nem todo mundo tem esse cuidado. Porque, assim, só quero colocar o que eu penso. Tem muito autor que manda material para mim e fala, terminei o livro, mas eu nem li, tá? Vê aí, vê se você gosta. Pô, Caramba. Como que você terminou um livro, quer que eu leia e você nem leu? Porque é um filme, não é um artigo. É um filme, com capítulos com momentos de alegria, momentos de tristeza. Enfim, você pode usar a Jornada do Herói, você pode usar storytelling, pode usar qualquer tipo de método para fazer o seu roteiro. Mas é um filme, você tem que prender o cara ali por 3, 4 horas, no mínimo, lendo esse conteúdo. Como que você vai fazer isso? Então, na minha visão, um ponto fundamental, ineditismo, uma característica do conteúdo que você não pode deixar de abrir mão. E ineditismo não quer dizer uma coisa que ninguém falou, não quero que você reinvente a roda, que eu acho que comunicação vai ser um problema que vai ter daqui a 50, 100 anos. Relacionamento também, liderança também, só que vai mudar o tipo de problema e vai mudar o tipo de solução. Então, se você quer falar de liderança, qual que é o conteúdo que você... Primeiro, você já foi líder? Primeira pergunta que eu falo, né? Que primeira coisa, o cara chega com conhecimento, eu vou para um negócio que eu chamo de verdade absoluta. Legal. Você já foi líder? Você já liderou alguém? Você tem experiência em liderança? Né? Outro dia uma mulher queria escrever um livro de maternidade sem ser mãe. Aí eu falo, cara, não dá, entendeu? Porque assim, você não tem autoridade não vai funcionar. Por esse, então, verdade absoluta é assim, cara, o quanto que isso faz parte da sua essência, tá dentro de você e aí você não dá conta mais e quer botar isso para fora. Sabe, eu vivi tanto o universo de liderança que eu preciso colocar isso para fora. Esse é um ponto. Legal. Segundo ponto é propósito. O quanto que você está disposto a viver uma vida de levar conhecimento para as pessoas e isso faz parte do seu propósito. Legal. Por quê, cara? É legal pra caramba você ver o Rick Chester toda hora numa cidade, viajando, postando tudo. Mas, eu que já viajei muito, que você acorda no hotel às vezes à noite, você tá numa turnê, você fala, onde eu tô? Sabe? Você não sabe nem onde você tá, sabe? Tipo, cara, é punk. Aí é difícil, punk. Então, assim, se o cara não tiver um propósito, pra pagar o preço, o cara vai desistir. Terceira coisa, conteúdo que transforma. Lembra que eu comecei? Você trouxe seu conhecimento, mas ele é mais do mesmo ou ele é algo que transforma a vida das pessoas? Entendi. Porque tem muita coisa que é mais do mesmo. Sim. Agora, não, ele transforma o leitor, vai impactar algo na vida das pessoas. Tanto que a primeira pergunta que eu faço para um autor meu é o que o seu livro vai mudar na vida das pessoas? Porque se não tiver eco nessa resposta, a chance de ser mais do mesmo é muito grande. E aí, volto para o começo da nossa conversa. As editoras lançam. Agora tem o Pagou, lançou, né? Então, paguei, lancei. Cara, a chance do cara pegar a carteira dele, comprar um livro e ser uma porcaria e demorar mais um ano para comprar de novo é muito grande. Aí você reforça esse ciclo vicioso das pessoas que não têm o hábito de ler. Porque, gastei uma grana, peguei o livro é ruim. Puta, não dá. Aí que eu não vou querer ler outro. Vai demorar para comprar outro. Agora, se você ler um livro bom, pode ver. Pessoas que nunca... Né, a gente tem depoimentos de gente que o primeiro livro que leu foi um livro nosso. E a gente trabalha muito com storytelling. Então, as pessoas, os feedbacks são assim, nossa, li o livro do Robson Shiba, né, do China Box, ele tava comigo, ele tava comigo na minha cama, né, e a gente sabe que não tava na cama dele, né, não tava na cama daquela pessoa, mas a sensação é tão de proximidade que parecia ela ler na cama o livro, então ela tinha a sensação de que como se ele estivesse ali contando a história para ela. Então, o cuidado que eu tenho, que é um diferencial dos livros que eu edito, né, da Buzz, e acho que por isso que a gente tem tantos best-sellers, é que é conteúdo e forma. O que eu vou dizer é importante. Mas tão importante quanto o que eu vou dizer é a forma que eu vou dizer. Como que eu vou contar isso para o meu leitor para trazer ele para perto e fazer com que ele faça essa viagem comigo ao longo da leitura. Isso dá muito trabalho, Mário. Dá muito trabalho. Mas é isso que garante que o cara vira a página, vira a página, vira a página, vira a página, vira a página. E aí, uma coisa que eu defendo é o leitor, ele lê o que está escrito e lê o que não está escrito.
sabe? De repente você dá uma porrada no estômago dele ali, faz ele pensar, e aí tem a virada da página bem ali. Porque essa virada de página, esse 1, 2, 3 segundos, ele está assimilando o golpe. E você tem que pensar nisso tudo, sabe? Tem que ter esse cuidado. Porque se você não tiver esse cuidado, você bota o texto corrido, tá no meio, aí você já deu a porrada, ainda já a palavra seguinte, a frase seguinte. Ele Então, nem assimilou aqui, né? A gente tem que ter muito cuidado no projeto gráfico, no texto, né? Quando eu fiz o Geração de Valor, o livro todo mundo elogiou muito, né? Parecia um livro de um publicitário. Que era um livro 4 cores, todo ilustrado. Mas por quê? As pessoas não têm o hábito de ler. São textos curtos. Aí eu faço um livro com várias imagens, textos curtos, do Flávio Augusto, Geração de Valor, e vira o livro mais vendido do ano no Brasil. Olha que interessante, cara. Aí tem gente que fala assim, não, livro é texto corrido, bota o texto lá, as pessoas não estão preocupadas. Pô, será? Será mesmo? Porque se eu faço um projeto gráfico legal, a imagem faz o texto crescer, e o texto faz a imagem crescer. E quem mais cresce com isso tudo é a experiência do leitor. Isso é interessante, né? O formato, a apresentação, a diagramação do livro faz total diferença. Minha opinião, sim. Tem gente que acredita que não, mas eu sou uma prova de que eu acredito que funciona. sim, com certeza. Mas numa era digital que a gente tá, se ele tiver só um texto corrido, ele já tá com a mente cheia de dopamina do rede social, ele nem vai continuar. E tem uma combinação de mídias, inclusive, né? Você vê, às vezes, num livro, um QR Code que joga para um vídeo explicando, aprofundando mais no assunto. Tem vídeo, música, playlist. Tem livros de ficção que a gente faz playlist para a pessoa ler e seguir de acordo com a história ou do livro, que às vezes até a música está citada no livro, ou que a gente recomenda para fazer a leitura. Caramba, isso é muito legal. Porque essa experiência sensorial ela é muito importante, né? Que o livro, as pessoas falam que livro é só... O ruim do livro é que é só o texto. Não, o livro tem cheiro. O livro tem imagem, né? O livro você está lendo, você tem que criar isso na cabeça do leitor. Né? Quando você faz um texto, por exemplo, de repente você chega na casa da sua avó, o personagem chega na casa da avó e sente aquele cheiro de bolinho de chuva vindo da cozinha, né? E isso remete a ou seja, você começa a sentir, lembrar do bolinho de chuva da sua tia, da sua mãe, da sua avó. Como que você faz isso? Aí você manda isso para o revisor. Aí o revisor vai lá e corta, né? De repente chegou em casa e a avó estava fazendo bolinho de chuva. Porra, desculpa pelo pouco. Não, pode falar, pode falar a palavra, não acredito. Mas assim, cara, caçarola, né? Você acabou com o enredo aqui do negócio. Não pode. Por quê? Um livro é texto, pré-texto, contexto. É isso que a gente lê. Então, se você ficar só no texto, vai ser um livro técnico. E esses livros, por exemplo, que como eu não posso dizer de rotina, mas que ele é bem seccionado. Então, por exemplo, Café com Deus Pai. Sim. Todo dia é uma leitura, né? Que devocional. Então, ou, por exemplo, sei lá, 48 leis do poder. Então, o cara lê uma, depois lê outra, Você tem que... Como que você... Então, são diferentes, né? A 48 leis do poder, que nos Estados Unidos tem muito aqueles livros, 99 formas de... lugar para você conhecer antes de morrer, né? 99... Isso, sem músicas para ouvir. Headlines, então, assim, é um mais livro de cópia. Headline, você lê, você não precisa ler inteiro, não precisa ler na ordem e tá ali. O 48 leis até você tem que dar uma estudada, porque é um livro... Sim. É um manual para você, se quiser se fazer pro mal, você vira um... Ou é bom saber. Eu recomendo a leitura, mas não para praticar, tá? Mas para saber se estão... Exatamente, fazendo com você. Com você, exatamente. Então, esse é um caminho que muita gente usa, que como que eu falo? É um livro que tá ali, mas... É quase que um Instagram, né? É uma coisa que você passa, vê, consulta e vai embora. Mas até hoje vende muito bem, Vende. Impressionante vende. isso. Nos Estados Unidos ainda vende muito mais que aqui no Brasil. Agora, Café com Deus Pai é diferente, porque ele é um texto curto, cristão, né? Então, é um devocional. E é um texto curto que te traz uma passagem bíblica, né? Então, te traz para quem não leu a Bíblia ou quem já leu a Bíblia, te remete a alguma coisa ali. E, normalmente, é um texto que tem um pouco de provocação, de reflexão. Então, é um texto curto, mas ele não acaba ali. Não é à toa que é o livro mais vendido do Brasil há 2 anos, 2, 3 anos. Né? É o livro mais vendido do Brasil, disparado. Tipo assim, o segundo mais vendido é 1/3 do que ele vende. Eu vejo o pessoal anota no livro. Exato. Ele é um convite à reflexão, né? Mais isso. Mas exatamente o que você falou, do texto, contexto. É uma dosezinha pequena. É uma dose diária. Tanto que o podcast dele, acho que dura 3 minutos. E é um dos mais ouvidos. Então, você coloca lá, você ouve 3 minutos e acabou. É só uma chamada, é uma provocação, uma reflexão. É o pensamento do dia. É isso. E aí, quando você acorda, e quem tem um hábito, né, quem faz com devocional, você abre o livro e você lê aquilo te fez bem. Você já fez a sua leitura do dia,
você já está com sua lição de casa para fazer, né? Às vezes tem alguma provocação que remete a uma ação. E aí você se sente bem. Isso é muito legal. Agora, o que me preocupa? Me preocupa esses aplicativos que, lê o livro em 8 minutos, leia um livro em 15 minutos. Boa. Que é uma mentira. Né? Outro dia eu encontro um empresário, fala assim, Anderson, lembra aquele aplicativo que você comentou comigo? Que a gente, inclusive, processou um desses para tirar todos os livros do ar, porque a publicidade era lê o livro em 4 horas, que era o meu livro, ou em 10 minutos. Cara, não é a mesma coisa. Você não lê um livro de 300 páginas em 10 minutos. Né? Velocidade 10, né? Não dá. A gente até consegue ouvir o YouTube acelerado, mas não dá. Aí, o que acontece? Aí eu encontro esse empresário. Ele fala, pô, sabe que eu não gosto de ler e tal? Então, essa semana eu li 3 livros. Eu falei, pô, que legal. Como que você leu? Lembra aquele aplicativo? Então, assinei e li 3 livros. Eu falei, então você não leu 3 livros. Você leu 3 resenhas, 3 resumos curtos de uma pessoa que você não sabe quem é e nem sabe se ela captou a ideia do livro ou não, de acordo com o que tinha de maior valor para você. Então, você não leu 3 livros, não se engana. E a pessoa começa a achar que está lendo. Não está lendo. Porque, se você for ler os resumos, são muito mal feitos. Né? A maioria deles são muito mal feitos. Porque contratam um jornalista para fazer o resumo do livro. Se é um livro de negócios, quem tem que fazer o resumo é um jornalista de negócios. Se é um livro de negociação, quem tem que fazer o resumo é alguém que conheça de negociação. Mas não é assim que funciona. E aí cria essa ilusão. Diferente de um e-book, diferente de um audiobook. O audiobook está crescendo bastante no Brasil. O Brasil, acho que é o segundo país que mais ouve podcast, né? Isso aí, é o maior do mundo. É o maior? Então é o primeiro? É o primeiro. Então é o primeiro. E a Amazon trouxe para o Brasil a Audible, que é de audiobook. E antigamente não dava certo audiobook porque você tinha que andar com CD. Isso. Né? E você tava no notebook, aí chegava no aeroporto, você tinha que parar, né? Tava no carro, então era uma encrenca, Era né? uma encrenca. Aí agora resolveram o problema, que agora não, há alguns anos, que você carrega no celular. No celular. Então tá fácil. E a Audible tá no Brasil e aí você consegue ler. Então você tá na academia, você pode ouvir um livro, mas é o livro inteiro. Às vezes narradores profissionais, às vezes até famosos, atores, atrizes. Sim, às vezes o autor. O próprio autor. Aí é muito legal, porque você tem a opção, você tá lavando uma louça, tá na academia ali na esteira, você consegue ouvir. Então é outra coisa que você não tem desculpa. E tem gente que gosta tanto do livro, que tá acontecendo, que vai e compra o livro. Físico. Começa pelo áudio e depois pelo áudio vai pro livro. Olha que legal, interessante. É muito legal. Porque assim, ler é uma delícia. Quem tem o prazer, quem já descobriu o prazer da leitura, que eu falo assim, você pegou um livro, é chato, não deu sorte, para de ler e vai para outro. Mas quem pega livro bom, né? Se o pessoal fala assim, Anderson, me fala um livro para chorar. Eu falo, esse aqui, né? Tem minha esposa é advogada, aí ela fala, tem as amigas dela, né? Que falam, imagina, que chorar lendo livro, essa coisa mais, né? Mais brega, mas se o livro coisa é bom, mais, sei o quê. pra... Imagina que eu vou chorar lendo livro. Aí eu vou lá, pego e falo, lê e me fala. Torturado fala. pra ver se você não chora. Aí, tá vendo? Aí ela, verdade. Aí ela pega e volta pra mim e fala assim, manda mensagem, tá aqui chorando com os ombros, né? E aí eu falei, o que é chorar com os ombros? Sim, copiosamente, né? Exatamente. Aí eu falo, tá vendo? É isso. Mas a pessoa nunca pegou um livro que tocou ela. Aí você pega um livro, porque tem livro para chorar, tem livro para rir, livro para dar uma lição de vida, tem livro para provocar, tem livro para refletir, tem livro para um monte de coisa. Só que você tem que pegar o livro que esteja de acordo com aquele seu momento, né? Porque às vezes também você não está no momento né? A sua vibe naquele momento é uma outra. Então, parece que não, mas o livro ele tem vida. E às vezes você lê o livro uma vez, gosta, e aí depois você vai ler... É igual filme, né? Você vai ver de novo, você pega coisa que você não viu. Outras coisas. É muito legal. Você fala assim, pô, mas eu já li. Tanto que o Pedro Hertz tinha uma frase que eu gosto muito, que ele fala, livro novo é livro não lido. Porque no fundo é isso, né? Não é um lançamento. Se você nunca leu esse livro, ele é novo para você, né? Sim, assim como um filme, né? Uma música, né? Mas é isso. O livro ele tem esse poder de causar uma experiência única no leitor. E cada vez que ele faz isso, que nem aqui no meu livro, né? É uma característica importante, Mário. Título. Eu falo que título bom é título que teletransporta. Então você está lá na livraria de Congonhas, na leitura. Aí você está passando, naquela mesa tem 75, 80 títulos, e aí você vê o que você acabou de sair de casa, acabou de dar tchau para a esposa, acabou de deixar os filhos e está indo viajar. Vai ficar 2, 3 dias fora. Aí você lê o que realmente importa. Putz, meio estoico, você né? já não está mais ali. Você volta para casa, você já não está mais ali. Avião. Você esquece o voo. Você já não está mais ali. O cara nem vai. Entendeu? Dependendo do estado que tá, né? É isso aí. Então, título bom é isso. Por isso que o livro, ele começa já no título, porque o título ele tem que saltar. E saltar no meio daqueles 70, 80 títulos que estão naquela mesa, que são um monte, que você está competindo, por isso que a embalagem é muito importante. Interessante. E as pessoas também erram, né? Porque assim, tem autor que fala assim, não, meu título vai ser esse. Cara, esse título
ninguém entende. Você vai estar do lado lá para explicar? Porque tem título que ninguém entende. E você não vai estar do lado da livraria para explicar, entendeu? Então não adianta. Não, mas eu sonhei com esse título. Putz, não dá para te sonhar, mas eu vou fazer o quê? Não dá, esse título não vai vender, não é comercial. E aí a pessoa insiste, aí eu pego e faço pesquisa, mando para os livreiros. Falo, gente, ó, tem um título, esse título e esse título, o que vocês gostam mais? Aí vem os argumentos e, puta, normalmente esse título cai. Mas é uma discussão, entendeu? Porque eu falo, cara, não vou lançar. Então já teve projeto que o cara bateu o pé, eu falo, cara, então, lamento, mas eu não vou lançar. Lancei outro lugar. E foi, lançou outro lugar, quebrou a cara. Depois quer voltar, aí... Só que aí o livro já lançou. Matou, queimou a largada, entendeu? Cagada. Fez besteira. Literalmente. Conversa com quem tem experiência, aí foto, né? Foto, né? Os autores chegam e falam assim, eu quero ter foto, porque quer ter foto na capa. Assim, cara, você é conhecido? Exato. Você é conhecida? Você é famosa? Então, assim, sou conhecido, sou famoso. Sua imagem vai ajudar a vender livro? Porque às vezes você é conhecido e famoso num negócio que não vai ajudar a vender o livro. Lógico. Entendeu? Então, é um monte de coisas. Minha formação é em marketing. Então, o tempo todo eu fico provocando e pensando mercadologicamente, que é um produto, entendeu? Ele tem que sair da livraria e tem que ser vendido. E aí uma vez eu ouvi um argumento de uma autora que era assim, não, e ela insistindo, não vai ter foto, não vai ter foto. Ela, preciso te falar, a minha taróloga falou que tem que ter minha foto na capa. Eu falei, pô, mas como que eu vou competir com taróloga? Pô, aí não. O diploma, né? Vou competir com taróloga, Deus me livre, né? Enfim, então acontece de tudo nesse universo. Mas não, a gente tem que ser muito pragmático, assim, nas coisas que a gente acredita, porque... É um investimento que faz na frente, né? A editora é fluxo de caixa invertido, então eu pago papel, gráfica, tudo antes, revisor, tradutor, para colocar no mercado consignado, para dali a 30 dias se vender e me acertar o que vendeu. Então, assim, eu não tenho margem de erro, assim, eu tenho que errar o mínimo possível. Por isso que eu admiro essas editoras que lançam 30, 40, que eu falo assim, elas jogam boliche, né? Se um vender, se fizer o strike em um, paga os outros 39. E eu falo que não, meu modelo eu jogo xadrez, entendeu? Que cada peça que eu muda todo o jogo e por isso que eu tenho que cuidar do título, da capa e de toda a carreira, né? Porque a gente cuida da carreira do autor, né? Isso é bem interessante. Agora, Anderson, você começou a falar aqui, né? A tecnologia, as .coms mudaram a forma de a gente comprar livro. Sim. Mas quando eu comparo com música, o estrago foi bem maior. Porque eu adorava comprar um CD, o disco, ler a capa. Hoje não existe, a gente só ouve música digital. Livraria Cultura, você lembra que a gente ia e fazia 7 notas? Você não sabia o nome da música, você cantava um pedacinho, sim. O cara sabia qual era a música que estava procurando e te levava o CD. E você tomava um café e passava a tarde ali dentro. Era uma delícia. Eu adorava ir nesse tipo de lugar. Ficava um tempo nos livros, depois um tempo na música, e comprava o CD, o DVD... E para música, acabou. O modelo mudou radicalmente. Né? Hoje um músico vive de show, de música, de venda de CD, disco, acabou. O livro, ele passou por uma transformação tecnológica, me parece diferente, porque, não sei se você tem esse número, qual o número de quem compra o livro digital? Tudo bem, uma coisa é eu comprar numa plataforma digital. Eu acho que isso é indiscutível. Tá aí a Amazon e tantas outras plataformas digitais vendendo muito livro e chega na minha casa. Mas eu, por exemplo, ainda prefiro papel do que ler o livro num Kindle ou em outra ferramenta. School, né? Tem um percentual? Geralmente um autor vende quanto por cento dessa digitalização? Se você for pegar os números do mercado, dá algo em torno de 10% a 12% de e-book. Mas isso não bate com os meus números e dessas editoras todas que eu passei. No máximo chega em 2,5%. 2,5%? Bem mais baixo. Bem baixo. E eu tô falando de livros best-sellers, livros que venderam 700 mil, mais de 1 milhão. Então o fator papel ainda é fundamental. A maior venda é no papel ainda. Então não passa de 2,5% na Buzz, por exemplo, um e-book. E o audiobook está vindo, é recente, chegaram ano passado, e eu acho que vai passar já o e-book. Acho que vai ter mais força de venda. E outra coisa, né, no Goldmão que a gente estava falando também, tem as plataformas que disponibilizam o livro por e-book digital. E aí o cara fala assim, vendi 5 milhões de livros, vendi 7 milhões de livros. Você vai ver, só os autores da Buzz, né, o meu fala assim, vendi 2,5 milhões de livro físico e 11 milhões de e-books. Eu separo. Tá. Por quê? Porque o fato de uma plataforma disponibilizar meu livro e pagar por isso, ela comprou e pagou, não está errado. Mas eu não tenho essa leitura, não sei se ele disponibilizou, se as pessoas abriram, receberam e leram. Então eu separo. Então tem muita gente que fala assim, vendi 10 milhões de livros, vendi 20 milhões de livros.
Aonde? A que preço? Aonde? Ninguém viu isso em lugar nenhum. Então, assim, é outra coisa de você pegar, entendeu? Não, eu sempre ensino meus autores. Olha, você coloca lá, vendeu 500 mil de e-books. Então, vendi 100 mil livros e 500 mil de e-books. Porque é mentira, entendeu? Não é verdade. Você quer dizer, eu entendo que não é verdade. Desse 500 mil de e-books, não dá para saber quem abriu e leu mesmo. De pessoas, então, 11 milhões de pessoas receberam meu e-book. Bacana. Mas eu não sei se 11 milhões de pessoas leram. E até acredito que não. Porque com os 2,5 milhões eu fiz muito mais barulho, fiz muito mais palestras para empresas do Brasil, até para o Japão fui palestrar, do que com os e-books. Não teve essa força estranha, né? Então, é outro ponto para olhar também que eu lembrei aqui. E outra coisa que eu percebo no mercado corporativo, antes, escrever um livro, entre aspas aqui, estava muito para quem é um autor, era uma profissão. Sim. Sou escritor de livros, né? Agora a gente percebe que não, ele é mais uma plataforma de conteúdo. E um CEO escreve um livro, um profissional liberal escreve um livro. Faz sentido essa mudança no mercado? Você acredita nisso? Assim, tem uma teoria que é antiga, né? Que a gente ouviu dos nossos pais, que é todo mundo tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. A gente sabe que nem todo mundo plantou árvore. Muita gente está mudando essa história de ter filho, a gente vê os números como estão diminuindo. Agora, do livro, o pessoal não quer abrir mão. Eu acho uma besteira, porque você só pode escrever um livro se você tiver realmente uma história bacana que vá contribuir com outras pessoas. Excelente. Você quer fazer o livro só para você contar a sua história? Faz, dá de presente para sua mãe, seu pai, seus irmãos, para a família e deixa para os netos. Aí tudo bem, é uma tiragem pequena. Agora, quando você tem uma mensagem que realmente vai crescer, impactar e transformar a vida das pessoas, aí você tem que investir nesse universo aí. Então, tem aquele livro, né? O Ego é seu inimigo. Ele é perfeito, muito bom. Ele é perfeito porque é isso. Você está fazendo para você ou está fazendo para o outro, né? Porque escrever é um ato de servir, se você for parar a pensar. E o maior sonho de um autor, pelo menos o meu, é de ser lido. Né? Tem gente que escreve, tiquei. Plantei a árvore, fiz o filho, e agora escrevi um livro. Tiquei. Vou ver agora o que eu vou fazer. Não é um tique. Por quê? Muita gente vai ler esse livro e vai tomar decisão a partir dele. Então, eu falo sempre, quem tem conhecimento tem que ter responsabilidade. Porque você está botando coisa no mundo e você sabe que as pessoas vão ser influenciadas ou impactadas por isso que você está escrevendo. Eu não penso desse modo, não. Eu penso que você tem uma contribuição, tem uma história legal? Tenho. Ela vai contribuir para... É um conteúdo que transforma? Me interessa. Putz, não é? Cara, faz, dá de presente para a família e tudo bem. E eu posso provar que minha tese está certa. Por quê? Vou pegar Paul Young, o livro A Cabana. Ele tem um sonho e ele fala para a mulher dele, eu preciso ficar no quarto aqui, trancado, para escrever o que eu sonhei. 7 dias ele escreve o livro, imprime e dá sem pretensão nenhuma. Era um sonho. Dá para a mulher dele ler. A mulher lê e fala, pode imprimir mais uma cópia? Dá para minha irmã? Dá para minha mãe? Aí imprime mais 2 cópias. Aí a mãe lê, dá para imprimir mais uma cópia? Isso vira cópias, chega numa editora e assim nasce o livro A Cabana. Não conhecia essa Só história. no Brasil, nessa estante, até quando eu estava lá, tinha vendido mais de 3 milhões e 700 mil livros. E virou filme depois. Filme, tudo, sensacional. Aí, agora, acabei de lançar, vou lançar agora esse mês. Tem um filme que está em destaque no Netflix, na Amazon, que é o Inexplicável. Está em primeiro lugar em 19 países no mundo. Olha que coisa interessante. Fui fazer a palestra 1 mês e meio atrás lá no mentoria do Joel J. E aí eu terminei, autografei e tal, tô indo embora, o cara ficou do lado esperando, ele me pega e fala, posso descer com você no elevador? Eu queria falar com você. Pode. Ele falou, meu filho queria jogar bola e tal, com 8 anos descobre um câncer no cérebro e aí eu peguei, tratamos, hoje ele tá bem, mas é um milagre da medicina e eu fiz o livro e queria muito lançar esse livro e tá saindo na Amazon agora, tava só na Amazon. Vai sair na Amazon agora. Eu falei, puta, cara, vamos conversar, me manda material, eu vou olhar, tal. Chego em casa, cansado, compro, entro na Amazon, lembro do Inexplicável, compro, eu tinha que pagar, né? Não estava disponível ainda, sei lá, comprei, e não assisti. Eu falei, putz, não ia assistir naquele dia. Mas para não esquecer, coloquei lá na minha lista. No outro dia eu assisto, e ele me manda o material, eu começo a ler, o livro está melhor que o filme. Uau. E aí entra na Netflix e vai para primeiro lugar. Tipo assim, explodiu. Mais de 11 milhões de pessoas viram em sei lá quantos dias. Aí estamos correndo, vamos fazer, correndo, acelera tudo e vou lançar o livro agora. Mas a história dele. O filho dele, então, teve esse câncer com 8 anos de idade, ganha um campeonato de futebol lá na Paraíba. E aí ele
tem um desmaio, né, sente dor, vai para o hospital, descobre que tem que operar imediatamente e um câncer no cérebro. E aí, quando abre, faz lá a parte da cirurgia e eles têm certeza que é um câncer muito agressivo. A médica leva para casa, isso não está no filme, né? Leva para casa lá o negócio para fazer, no outro dia mandar para fazer a biópsia, análise, e ela olha aquele câncer, ela tem certeza que é um dos piores cânceres. No outro dia, quando ela acorda, o câncer está diferente, aquele negócio lá está diferente. E ela já não reconhece como aquele coisa ruim que ela viu no dia anterior. E aí vão acontecendo várias coisas, não vou dar spoiler aqui todo, o pessoal vai assistir ou vai ler o livro, mas assim, uma frase do médico, que é muito forte no filme, no livro, que é assim: tão louco quanto acreditar, não acreditar é acreditar, porque vai acontecendo um monte de coisa. No grau lá do hospital, eu não sei qual que é o nome lá que eles dão, mas de 1 a 15, 15 é morte, 14 é caso iminente de morte, ou seja, vai morrer a qualquer momento. O menino começa a ter manchas de falência múltipla dos órgãos na pele. E o pai e a mãe falam: trata meu filho como se ele fosse viver. E os médicos falam: cara, você não está entendendo, ele é o número 14 na escala aqui, ó, já é questão de dias ou horas. Trata meu filho como se fosse viver. E aí eles tratam e o menino volta e tá vivo até hoje, com namorada há 4 meses. Conheci o Gabriel, tá namorando há 4 meses. Então é um milagre da medicina. Mas esse pai, quando o filho volta, ele fala, tem um amigo jornalista, pega um amigo jornalista, assim como você tem, né? E pede para o amigo escrever a história. Ele escreve a história para dar para a família, para dar para os amigos. Ele fala assim, eu queria dar esse testemunho para outras pessoas. E ele leva na igreja dele, leva para os amigos e tal. Uma das pessoas que recebe uma dessas cópias, ou cópia da cópia, é a esposa de um produtor de cinema. E ela chega para ele e fala, você vai fazer um filme desse livro. Aqui o roteiro. Imagina, que marido vai falar não para uma mulher dessa? Aí pegou, leu, isso aqui, né? fez, e aí Letícia Spiller e Heriberto Leão, se não me engano, um ator, e o filme estourado. Olha como... Lembra que eu te falei? A mensagem. Verdade absoluta. Ele tinha um desejo genuíno de levar um depoimento, um testemunho do filho dele para as pessoas. Tinha um propósito genuíno de contribuir, porque não era história pela história, era de contribuir. Cara, você também pode passar por uma situação de limite e se não desistir, quem sabe você não volta. E um conteúdo transformador. Puta, aconteceu. Vira um filme, Fantástico. vira um negócio, vira uma febre. 19 países no mundo em primeiro lugar. Isso é fantástico. Cara, é incrível, é incrível. Então, comprovo que minha tese está certa. Então, como esses exemplos, esses 2 que eu trouxe, tem outros que eu posso trazer. Vamos ser polêmicos? Bora. Não é à toa. Já estamos há muito tempo nesse podcast. Não é à toa Bora. que o Barra está aqui hoje, galera, porque com o advento da inteligência artificial, e por ser autor também, a gente sabe que tem ferramentas. Eu escrevia com mais consistência um pouco mais no LinkedIn, tentava manter a minha coisa e usava a inteligência artificial normalmente para uma correção, texto. Tinha uma dificuldade por ser o meu lado engenheiro, colocava muita coisa em voz passiva, ele inverte, né? Sabe aquela coisa meio... Né? Não é a minha habilidade principal, os colegas jornalistas, né? Galera de letras, um abraço para vocês. Né? É aí que a gente valoriza um pouco esse conhecimento. Só que com o advento de IA, uma coisa é usar a ferramenta, como toda ferramenta, como um auxiliar, um copiloto, né? Auxiliando na escrita. Outra coisa é escrever por você na parte generativa. Como que você vê hoje autores usando a inteligência artificial para a criação dos textos? Eu vi livros inteiros e sem o menor pudor aí, caras ali, né, palestrantes, inclusive, falaram, não, esse livro eu escrevi com inteligência, com IA, assim mesmo. Pelo menos teve a decência de falar assim, não, esse foi um livro escrito por IA, entendeu? Sim. Você sabe que eu estou aprendendo muito com... Ele falou que ele é meu mentorado, mas na verdade eu estou aprendendo muito com ele sobre esse universo de IA. Porque o Fernando Barra me mostrou uma vertente completamente diferente do que eu acredito. Tem várias empresas de tecnologia no Brasil e nos Estados Unidos oferecendo o livro, você paga lá um valor e ele te dá o livro completo. Eu já comprei vários dessas e não tive sucesso. Os livros são ruins, são mal construídos, mal escritos, não tem enredo, eu como editor não aprovaria nunca um livro desse. Então, ainda não chegou lá. Mas o que o Fernando me mostrou? Que realmente ainda não está lá, mas você consegue fazer algumas coisas, e você já matou a charada quando você já falou do seu modelo. Você dava o input, você dava um texto e pedia para a IA melhorar seu texto ou fazer uma correção específica ou um ajuste de linguagem. Mas o texto original é seu, você é o criador, você não é a criatura. Certo? Sim. Agora, quando alguém chega e fala assim, que nem você falou, fiz o livro todo em IA, e pediu para a IA fazer, isso eu não acredito que está funcionando. Isso está uma
porcaria. O que tem hoje no mundo não presta, não funciona, é ruim, é de mau gosto, a qualidade do texto, é repetitivo, tem erro de continuidade, tem um monte de coisa assim, sabe? Então não funciona. Agora, você pegar um texto, e aí ele provou para mim, porque ele fez na minha frente, então você coloca o texto, né? E fala um pouco Eu acho que assim, uma coisa é a IA escrever o livro por você. A IA escrever o livro com você. Muda completamente o jogo. Entendi. Então, como a gente fez esse processo? Parte de pesquisa me auxiliou absurdamente. Né? Sim, isso me ajuda também. A minha tese, que a gente está escrevendo junto, é sobre inteligência ampliada. Legal. Que é uma habilidade nova. Bem legal. Uma habilidade nova que qualquer profissional vai ter para unir a inteligência artificial com a inteligência humana. Legal. Então, a IA como ferramenta amplia os conhecimentos do Mário em negociação, em comunicação, amplia os conhecimentos do Anderson em editoria e assim por diante. Lógico. Então, onde eu usei como copiloto, exatamente como você falou, pesquisa. E aí fomos para o Perplexity. O que a gente tem sobre fluência em IA, inteligência ampliada. O tempo que eu levaria para chegar em todo esse conteúdo foi reduzido para 1/3. Sim. Aí vem a parte 2. Primeiro, vamos lá, até para corroborar com algo que o Anderson falou aqui, que eu acho fundamental. Ele estava falando. A nosso primeiro papo, a nossa primeira mentoria, foi em 2 horas. A gente não falou do livro. A gente falou da verdade absoluta. O que você quer com o livro? Para onde você quer? Ele fez uma pergunta de algo que ele nem sabe. Daqui 5 anos, onde você vai estar? A gente chegou num lugar onde eu queria estar. Semana passada, eu estava discutindo aquele lugar com um grande executivo de educação no Brasil. Olha só. Sem ter ideia que eu estaria fazendo isso, fruto daquele papo. Então, acho que a verdade absoluta é da pessoa. O contato é humano. A pesquisa para encontrar o material ajudou demais. Uma vez que eu encontrei o material, esse material não é meu, é pesquisa. Aí eu trouxe outro input para IA, meu material. Então, peguei o meu primeiro livro, peguei as 80 aulas que eu tenho gravadas de curso, de AI, do que eu falo, do que é, transcrevi tudo isso, usando IA, tudo em vídeo. Só no YouTube tem 88 lives. Vamos baixar tudo isso aqui. Peguei, ó que curioso, peguei o nosso primeiro podcast que foi feito aqui, que era do livro Meu Emprego Sumiu. Peguei todo aquele texto, transcrevi, trouxe para IA. Agora eu tenho uma IA com texto de pesquisa e eu tenho uma IA que sabe a minha voz, como eu falo, conhece as minhas histórias que eu contei em podcasts, em lives, como eu penso. Aí, a partir disso aqui, a IA começou a me ajudar com base numa metodologia de alguém que conhece quase nada, como a gente está vendo aqui, mas tem experiência de mais de 30 anos no mercado, como o Anderson. Aí, olha como esse input continua sendo importante. Qual o melhor roteiro, como a gente faz. Aí, com esse terceiro input, eu jogo isso para a IA e aí ela começou a me ajudar a escrever. E aí é fato. Entendi. Uhum. Então, teve mentorias nossas que com o Cloud, aquele gravador novo, eu gravei o papo inteiro, transcreve aquilo, jogo para IA. Faz mapa mental, faz Exato. tudo. Eu tenho um segundo cérebro, que eu chamo. Então, hoje eu tenho um assistente dentro, uso muito OpenAI para isso, usei Notebook LM, Perplexity, uma série de ferramentas, onde eu tenho um segundo cérebro que está alimentado com o meu primeiro livro, com toda essa pesquisa e com tudo que eu já escrevi do livro novo. Legal. Então, nem publicamos o livro, estamos discutindo. Ontem à noite eu estava querendo melhorar o capítulo 4, eu falei, vamos mexer no capítulo 4? Ela lembra na hora. Vamos incluir uma história? Pode ser aquela história da época que você estava na IBM, que eu peguei da live e tal. Então são histórias reais, a gente não está ali inventando. E isso eu acho que traz uma produtividade absurda e é completamente diferente de entrar num chat GPT, num Claude. O Claude escreve até melhor que o chat GPT e falar, escreva um livro sobre inteligência artificial. Então, aqui tem um ganho fenomenal. Essa é a palavra que ele usa, que eu acho sensacional, é um copiloto. Ele usa como copiloto, mas quem está na direção? É ele, entendeu? Então, é esse cuidado que é diferente usar IA. E agora, ele é o sonho de consumo, né? Porque ele fala com a simplicidade, assim, um monte de tecnologia, um monte de coisa e tal. Cara, eu sou analfabeto digital, eu falo. Eu perto dele, eu tô aprendendo muito, porque ele faz umas coisas. Outro dia ele colocou um debate lá para acontecer. Pô, ele foi sensacional. Não, eu falei, meu Deus do céu, como debate como pode? A gente usou um prompt da Mente Mestra. Tá muito famoso agora na internet. Você dá um tema, a gente estava discutindo o futuro das editoras ou do mercado editorial. Ele cria 4 especialistas no assunto, um do mercado editorial, um da internet, e põe eles para discutir entre eles qual o caminho. E você vai só acompanhando, como se fosse um podcast, acompanhando.
E aí fala, vai para cá, vai para lá, e o que sai de informação ali, fenomenal. Sensacional. Então, acho que é isso, assim, isso, o acesso à informação é algo que a IA vai ajudar demais. Transformar essa informação em uma história que conte uma verdade absoluta, que transforme as pessoas, aí é experiência. Isso a IA não faz ainda. E não vai fazer. Isso, por mais que fale, nós vamos ter a super AI, nós vamos ter muita coisa legal. Tá meio assustador o que tá chegando. Também com o mas público, nunca vai. né? O leitor, ele aquilo, né? Ele tem que se conectar. É o lado humano, cadê a história? Mas você sabe que de artificial não tem nada. Não. É estatística, matemática Exatamente, pura. exatamente. Inclusive música, tem Uma uma discussão combinação que a gente de palavras estatisticamente falando, que é genial. Tá todo mundo assustado como ele raciocina, mas ele não tá raciocinando. Não. A Apple saiu agora recentemente um artigo da Apple, porque a Apple, queira ou não queira, ficou para trás. Ela não criou a IA dela, tentou se associar com a OpenAI, não foi, tem a Siri, tá todo mundo batendo, e a Apple, de fato, nesse mercado, segurou. Aí agora ela lançou recentemente um artigo gigante falando a IA não raciocina, por isso que a gente não entrou no mercado. 50% é porque ela tá para trás, precisa correr, claro. mas 50% é fato. Quando a gente fala em generativo, o que a gente está falando é de um algoritmo estatístico que eu começo uma frase e ele tem um algoritmo para falar qual a melhor palavra caberia para continuar essa frase. Igual quando a gente vai escrever, sei lá, no WhatsApp, você começa a digitar uma palavra, já E vem ele sugere. a sugestão. Ali é IA. É isso. Bem Só basal, que né? o poder disso por trás, quando a gente coloca grandes volumes de informação, é assustador. Só que se não tiver um input novo, nós vamos só ficar repetindo. Sim. A IA está escrevendo o que a gente tem de 1000 anos, 2000 anos, 3, até 5000 anos desde a escrita, de conhecimento já escrito no mercado. Mas aí que tá, a gente vai conseguir detectar os livros que foram escritos com IA? Eu já pego. Eu recebo o texto de autor, a gente desconfia e você tem site para Tem você algoritmo pegar. pra E aí fazer. você já puxa e já fala, ó, isso aqui... E vem trecho, tipo... Que já puxou de um outro autor e tudo Não, mais. e aí, e você vê claramente Muito característico a forma de que texto não é escrever. IA. Você muda o tom. Eu leio o livro... Mas aí quando revisa o nosso texto como IA, também não aparece que foi Então, feito por IA? aí depende como você usa. Quando eu uso, por exemplo, o Notebook LM, que é uma IA que fala assim, você não foge desse conteúdo que eu estou te dando. Tá. Aí você perde isso. Entendi. Só que eu preciso ter... Se eu não tivesse... Olha que interessante, hein? E o primeiro podcast foi aqui. Se eu não tivesse 88 lives gravadas no YouTube de horas de aula, eu não conseguiria jogar esse input para dentro. Aí Fala como e você não teria a fala. qualidade que você está tendo. Jamais Não teria essa qualidade. qualidade. Então, assim, é uma baita ferramenta quando você tem um conteúdo para inserir para dentro dela. Senão, você não consegue. E aí, chegar. quem quer escrever livro com IA? Quem é preguiçoso. Lógico. Que geralmente não tem esse Não conteúdo tem esse ainda. conteúdo gravado, não tem material para dar input e quer que a máquina resolva tudo. Aí você vai ver o quê? Quais são os livros que mais estão vendendo nessa linha de IA? Aqueles livros que são mentirosos, entendeu? Como perder 10 quilos em uma semana comendo tudo que você quer. Exato. Né? Como, puta aumento perna. peniano, né? Aumento peniano. É outro que vende pra caramba. Tá comprovado que, gente, Como você resolver? nasceu, não aumenta. Não tem Não tem como. regra. Agora saiu que o Ozempic aumenta, vocês viram isso? Não, É comprovado não. também. Mas agora eu tava dando palestra para médicos semana retrasada agora, e aí tinha uma médica lá que o marido dela trabalha com harmonização peniana. Olha o negócio. Essa é nova pra mim. Harmonização peniana. Aí ó, a gente falou que ia... O bagulho é torto, ele Evolução. vai ler direito. fazer um- Agora a gente revolucionou, Então, né? faz isso um livro. isso aí então, não faz, mas né? aí você vai, você olha lá, porque na internet tem um monte de e-books de temas assim, que você fala, cara, é uma engana que eu gosto, entendeu? Exato. Pô, vou emagrecer em 7 dias, comendo tudo Quem que eu tá quero. buscando isso já sabe que tá buscando atalho. Exato, é um então eu mercado acho que a pessoa compra, não lê e é tudo livro que. Matriculou na porcaria. academia, mas não vai. Mas já fiz a primeira parte, já me matriculei na academia, né? Comprei o livro. Aí passa 3 meses, pô, não emagreci nada, mas você foi algum dia? Não fui, tinha que ir também, né? Já fiz a matrícula, ainda tem que ir, né? É mais ou menos continuar. isso, né? Mas assim, a gente na Wiser, né, no grupo Wiser, a gente tem a WhatsApp. A WhatsApp é curso de inglês. Lógico. É um desafio, porque todo mundo quer falar inglês, mas nem todo mundo Mas ninguém quer estudar. aprender, né? Uhum, Né? praticar. E a academia conversar. é quase academia. Tá? Você quer emagrecer, mas você não quer ir pra academia. Você quer falar inglês, mas você não quer estudar. Então não tem jeito, não tem milagre. Ainda não inventaram aquele chipzinho que coloca, né, tipo Matrix aqui, que você já sai falando a língua que você quiser, né? Ainda não tem isso. Isso é interessante. E esse é o desafio, né? Agora, diferente de aprender inglês, emagrecer, que a gente já sabe também os caminhos, a leitura
né, uma palestra, né? A gente está falando de livro, mas também tem a palestra, né? Os meus autores, tudo, eu trabalho com eles eu trabalho na indústria do conhecimento, né? Então, na indústria do conhecimento se eu tenho que levar uma mensagem para alguém, eu vou levar essa mensagem através de qual forma? O livro, né? Esse bloco de papel que as pessoas chamam de livro, é uma delas. Mas, às vezes, a pessoa não tem o hábito de ler e ela não vai ter acesso a essa mensagem? Não, vai ter sim. Então, vai ser através das redes sociais, vai ser através da mídia, de um podcast, de uma palestra. Quantas pessoas começaram a conhecer alguém depois que assistiram a palestra? Aí você vai assistir a palestra e fala, nossa, esse cara é incrível, essa pessoa é maravilhosa. E aí ele vai buscar o livro. Aí vai comprar o livro, aí vai, né? Aí vai seguir nas redes sociais, aí a mágica vai acontecendo. E aí você cria um movimento. Aí é muito legal. Porque aí você está começando a trazer o cara para perto. E quando você traz esse cara para perto, né? Que eu falo, meu trabalho é como que eu crio atenção para o meu autor. Eu criei atenção para ele, depois eu vendo o que eu quiser. Mas primeiro tem que trazer essa atenção. Para trazer essa atenção, eu tenho que conectar ele com o público dele. Pode ser leitor, pode ser um ouvinte, um telespectador ou qualquer coisa do tipo. E esse é o trabalho. Quando eu pego assim, um Rick Chester, o cara vendia água na praia, e a gente pega e faz o cara se tornar o palestrante que mais faz palestra no Brasil, cobra mais caro do que Cortella, Padre Fábio de Mello e mais um monte de outros grandes nomes. Mas por quê? Porque o cara transforma o ambiente. Vai assistir uma palestra do Rick, vê quando ele chega... O primeiro vídeo dele, né? Ali já tava uma verdade absoluta. Rick Chester, Rufino, eu ponho na mesma prateleira, né? Ali meio que os caras se superam. É diferente. Né? É diferente, cara. O Rick, ele conecta com o público de um jeito diferente. O Rick, ele tem que ser estudado. Ele tem uma garra dentro dele. Ele tem um negócio dentro fala, que, assim, caramba. Eu vi presidente de empresa ficar de joelho no final da palestra dele, agradecendo, falando que o que ele tinha feito de banco, hein? Caramba. Assim, tipo... É diferente, tem uma energia diferente. Não estou dizendo que o Rufino não tem. Não, ele também tem. Superação, sim. Eu penso assim, lance mas superação, né? Você vai na palestra... Tanto que, assim, eu falo que um palestrante dá certo. Você sabe que deu certo quando você é palestrante. Não é quando você é aplaudido. Não é quando você é aplaudido de pé 3 minutos. É quando você desce do palco e alguém te contrata para uma outra palestra. Legal. E, putz, o Rick é isso. Ele desce do palco, você precisa vir na convenção de vendas da não sei o quê, você precisa estar no nosso evento de fim de ano, você precisa estar não sei o quê, tipo, 2, 3 palestras. Ele faz 18, 20 palestras por mês. Você faz a conta, cara, é passar em casa só para trocar a mala com as cuecas sujas. Porque não para. De um cara que estava vendendo água na praia. Carregava 68 quilos no braço, entre gelo e água. Ele tem um caroço aqui nas costas enorme, de uma veia que estourou, que ele não quer operar, porque é a marca do que ele carregava e ele não quer operar. Mas, assim, ele fala, cara, ele faz as pessoas rirem, as pessoas chorarem, as pessoas voltarem a acreditar. É diferente. Porque não faz... Me explica, como que um cara como o Rick, que vende água na praia, cobra R$75 mil numa palestra e tem a agenda cheia? Há 5 anos, todo mundo falava que ele era o cara de uma música só. 5 anos não, 2018. Abriu o vídeo da água Caramba, como é 27 de março de 2018. Caramba, com pandemia e tudo. Entendeu? Mas foi todo um trabalho que a gente fez de cuidar, né? Desde... Meu trabalho é qual roupa que você vai vestir, né, arrumar os dentes, porque é imagem, você trabalha com imagem, não tem jeito. Você vai falar com o presidente de empresa, vai falar com diretores, os caras querem alguém apresentável, entendeu? Você precisa estar bem cuidado, precisa estar com a barba feita, né, com a unha cortada. Tem umas coisas que não é negociável. O sapato, não precisa ser sapato caro, mas tem que estar limpo, tem que estar ilustrado, tem que estar... Então, essas coisas todas é um trabalho que a gente faz, que eu faço com todo mundo. Aí o cara... Tem um autor meu que ele queria falar com startup, mas usava camisa, calça, sapato. Cara, startup não combina isso. Startup é camiseta. Camiseta preta e olha. Entendeu? No máximo uma polozinha se for um evento muito sério, mas você não vai. Não, mas, cara, sapato, né? Puta, mas, cara, sapato é fora de moda. Hoje todo mundo usa um tênis, né? Exatamente. Então, assim... mas aí o outro... eu tomo... O meu hobby, né? Numa entrevista. Adoro andar de skate com meu filho. Moro na praia. Aí vou eu, cara... Ou você vai andar de skate com seu filho... Ou você para de falar isso, que olha o seu bronzeado escritório. Você não anda de skate há muito tempo, você não toma sol. Se for estudar, vai cair, não dá. Então, assim, não pode mentir, tem que falar a verdade, entendeu? Então, todo esse trabalho a gente faz o tempo todo para quê? Para criar uma... Eu falo que eu não gosto de corrida de 100 metros, eu gosto de maratona. Meu trabalho é um trabalho de consistência, entendeu? Então, vai construindo tijolinho por tijolinho. Tem outro mentorado meu que é um médico. E aí eu trabalho posicionamento, né? A primeira coisa que a gente trabalha é posicionamento. E aí eu quero testar o posicionamento. Aí eu faço o quê?
Porque todo mundo fala e o papel aceita tudo, né? Fica bonito lá. Eu não, eu sou mato a cobra e mostro o pau, né? Vamos testar o posicionamento. Aí posso mandar para alguns podcasts, posso mandar para imprensa, posso mandar para redes sociais e demora mais. Eu gosto de mandar para imprensa, que eu já vejo se dá resultado ou não. Então, eu faço um artigo com ele, testo a bio, né? O currículo, vendedor, comercial e manda. Poxa, mandamos, na hora já voltou Pânico, Mulheres, participar de um TED Talk, TEDx e mais um outro programa. Um programa, esqueci agora o nome dele. Marcia Tala, acho que talvez, sei lá. É isso, né? Da Jovem Pan. Aí eu falei, segura, porque agora eu preciso ver se o cara entrega, porque se o cara não entregar, ele se queima. Testa no menorzinho, exato, como é que é. Senão se queima, né? Então vamos lá, prepara ele, não sei o quê. Putz, foi super bem, foi não sei o quê. Não, agora podemos... Então, testar um posicionamento tá bom, posicionamento tá bom, o conteúdo tá legal. Agora vamos começar a escalar. Então, esse trabalho de formiguinha tem que ter muita responsabilidade e cuidado. Porque se você quer queimar o cara, é botar um cara despreparado para sair falando em programa. Acabou. Você já nasceu morto também. Acabou a carreira do cara. Ninguém vai chamar mais. Então, todo esse trabalho eu faço com eles. Então, eu vou preparando, vou cuidando. Aí, época de eleição, me liga esses caras, né? Todos... Pô, preciso me posicionar. Livro. Por que você precisa se posicionar? Porque estão pedindo aqui para me posicionar. As eleições. Quantas pessoas estão pedindo para você se posicionar? Pô, tem umas 40 mensagens aqui no meu Instagram falando para me posicionar. Pô, você vai perder 2,5 milhões de seguidores, porque o Brasil está dividido. O cara tem 5 milhões de seguidores. Você vai perder 2,5 milhões de seguidores por causa de 40 pessoas que estão pedindo para você se posicionar? Gente, vamos parar a pensar. Você não é o fulano, você é uma empresa hoje, você é um produto, você é uma marca. Exatamente. Então você vai perder metade porque você quer falar que você é do fulano ou do Beltrano? Você tem certeza disso? Não, você não vai fazer. Sendo que não vai mudar nada também. Exatamente, entendeu? Aí às vezes, não, mas eu tô com vontade de me posicionar. Aí eu falo, cara, vontade é igual dor de barriga, daí passa, relaxa. Dá uns minutinhos que vai passar. É sobre isso que você fala, né? A não ser que seja um autor político, né? Não tem problema. Não tem autor político. Eu fugi dessa já há muitos anos, graças a Deus. Mas é isso. Então, todo esse cuidado é permanente. Porque é uma bobeada, ainda mais hoje em dia, né? Uma bobeada que você dá, você se queima. Não dá. E meu pai fala, né? Você demora 30 anos para construir seu nome. Uma escorregadinha que você der, você bota tudo a perder. E bota mesmo, entendeu? Então, não posso correr esse risco, né? E meus autores também não. Então, essa gestão da carreira, de pensar e criar uma marca forte, usando o IA, não usando o IA, né? Tanto que no meu evento agora eu chamei o Fernando para dar uma palestra que vai contra tudo que eu falo, porque eu sempre fui contra a IA. Eu sempre achei que o pessoal vai lá e só faz besteira. Mas ele me mostrou um jeito que funciona. Então, putz, eu tenho que agora dar um passo para trás, falar para os meus mentorados, meus alunos, olha, gente, eu mudei de ideia. Tá? Então, errei, eu tinha uma ideia, agora eu descobri que tem um outro jeito que funciona. Não é aquele jeito que a gente estava falando, não é o jeito que a gente acreditava, mas existe um terceiro jeito que está aqui um cara que é especialista, fera nisso, e vai falar para vocês. Aí é outro caminho, entendeu? Então, assim, a gente pode errar, a gente pode mudar de ideia, a gente pode tudo. Outro dia perguntaram, acho que foi pro Fernando Henrique, né? Pô, você é a favor, não lembro agora, não sei do quê? Ele falou assim, não sou a favor disso. Falei, mas tá no seu livro. Pô, mas esse livro escrevi há 35 anos atrás, exatamente. 40 anos atrás, não posso mudar de ideia, né? Então parece que porque você escreveu, você escreveu na pedra, né? Não pode mais mudar. Mas tem que tomar cuidado, por que você fala, o que você escreve. O tempo todo a gente está sendo filmado, né? A verdade é essa. Então tem que tomar muito cuidado, porque a chance de se queimar é gigantesca nesse universo. Como que estão ainda os principais eventos em volta de livro, né? Você tem a Flip, né? E, normalmente Bienal ali, do né? Livro, Bienal. que é quando começa a semana no Rio. A Flip gente, lá no Rio, Paraty. Em Paraty, né? A Bienal, que outros? A premiação normalmente pega toda a indústria, se não me engano. Sim. E os autores também, aí vão seccionando as obras nas suas categorias. Aí tem o prêmio Jabuti e tem o prêmio do Publish News, que é esse site que eu comentei. Eles também têm o prêmio do primeiro, segundo, terceiro livro mais vendido do ano no Brasil e mais algumas outras categorias, de cada categoria, né? Negócios, autoajuda, ficção e assim por diante. Não ficção, infanto-juvenil. Agora, o maior evento de livros mesmo é a Bienal. Bienal reúne
800 mil, 1 milhão de pessoas em 10 dias. As editoras têm que estar marcando presença. As editoras têm que estar marcando presença e assim, é uma delícia ver aqui tanto de gente saindo de casa para ver livros, né? Porque ali é gente que é apaixonada pelo livro mesmo. E você vê gente comprando 2, 3, 4, 5, 7, 8 livros. Tem gente que compra o ano de livro. Compra ali, né? o ano inteiro de livros ali na Bienal, que tem um desconto, né? Tem uns amigos na IBM que faziam isso. Comprei meus 12 livros do ano, um por mês. Não, é muito legal. Bienal é São Paulo e Rio ou tem outros? É, São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. E é ali que a gente reforça a nossa fé de que a gente tem que continuar nesse mercado, porque você vê gente apaixonada por livro, gente que encontra o autor começa a chorar. Cara, é lindo. Assim, porque é muito solitária a profissão de autor. Sim. Você não tem contato com as pessoas. Você não tem noção. Né? Seu livro vai para o mundo. É muito louco isso. E eu falo uma frase minha, né, uma verdade absoluta minha, livros são sementes em busca de almas onde possam germinar. E é exatamente isso, cara. Eu fui para a Suíça, eu editei o livro do Paulo Coelho e tive a oportunidade de estar na casa do Paulo Coelho na época. E aí eu fiz um post falando que estava na Suíça, aí uma brasileira que morava lá se podia encontrar comigo para pegar um autógrafo. Caramba. Cara, eu fui pro Japão em 2004, tinha livro meu lá. E autografei livro meu, que chegou lá. Você com o tradutor lá? Não, era para brasileiro e japonês, aí tinha tradução para japonês. Eu ganhei até o prêmio na época, o palestrante mais jovem estrangeiro a palestrar para empresários do Japão. Olha. Tinha 24 anos, sei lá, 23, 24. Mas assim, e lá eu passei uma vergonha, porque eu fiz 2 palestras. E o organizador falava assim, acabou, tem que ser no tempo. Se estourar o tempo aqui, porque no Japão não é igual no Brasil, os caras te tiram da sala. E era a última palestra. E assim, fechou o evento. Vamos imaginar que você alugou o IMB para fazer um evento. É até às 8 da noite. Deu 8 horas, os caras começam a tirar. Deu 8h05, eles apagam as luzes. Deu 8h15, desliga elevadores cada rolante. Tipo assim, Caramba. Não é igual no Brasil que vai ficando, entendeu? Lá eu estava na segunda palestra, entra um japonês na sala e começa a falar japonês. Tipo, eu não entendi direito e continuei. Aí ele sai, voltam 4. Aí vai um para cada ponta da sala, fica os 4 japoneses lá. Aí eu falei, gente, alguém pode me dizer o que está acontecendo, né? Que eu não falo japonês. E aí, já deu tempo, você precisa sair. Eu perdi a noção do horário mesmo, eu tinha estourado o tempo já em uns 5, 7 minutos. E aí eu falei, gente, então eu tenho mais conteúdo para passar. Vamos sair daqui então, liberamos a sala e vamos lá na praça de alimentação. Tava tendo uma feira, né? Uma exposição. E vamos ver se a gente termina esse negócio aqui. Tinha umas 400 pessoas. E aí eu saio com o pessoal, porque os caras bravos, né? Então, aí saio e aí encontro o organizador e falo, olha, eu tô com... Eu pensei que ia vir pouca gente comigo. Aí enquanto o organizador fala assim, olha, tava na sala, entrou uns caras lá bravos, quando eu saí, falou, mas é que você estourou o horário. Tipo, nem tempo de estourar, e era útil. Né? Olha isso. Aí eu falei, então, mas eu não terminei a palestra e eu tô com esse pessoal. Eu olho pra trás, tinha umas 200 pessoas atrás de mim. Caramba! Eu falei, preciso de um lugar pra botar esse pessoal pra terminar a palestra. Pô, a gente sentou lá no chão, fez uma bagunça lá e terminei lá a conversa com eles. Mas assim, eu perdi o horário. Na verdade, me atrapalhei. Mas lá é assim, lá é tudo muito certinho, muito... organizado, que aprendi muito, né? Eu adoro a cultura japonesa, meu padrinho é japonês, então eu cresci em Gakko, né? E aí foi todo mundo quer ir pra Disney quando é criança, né? Meu sonho era ir pro Japão, sempre sonhei pro Japão, queria conhecer o Japão. E foi uma viagem maravilhosa, inclusive, que trabalhei 4 dias, depois passeei, visitei 14 cidades. Nossa, e foi sensacional. Jantei com o dono do CEO da maior editora na época do Japão. E olha que interessante, né? No Japão tem um número que significa morte, que agora... 4. É o 4? Então, nos prédios não tem o 4º andar, ele pula, né? Ele não tem o 4º andar. E os 2 livros mais vendidos naquela época eram 2 livros que falavam da morte. E aí, na livraria, eles vendiam uma sobrecapa. Então, se você ler o livro da morte, não parecer que você está lendo algo da morte, que é uma coisa ruim, eles vendiam uma sobrecapa. Então, ninguém sabia o que você estava lendo. Igual quando teve 50 tons de cinza no Brasil. Você chegava, né? A pessoa tava lendo, lembra no estacionamento, eu chegava, a pessoa tava lendo, ela virava o livro assim, né? Pra você não ver. Ficava com vergonha. Mas eles escondiam, tinha uma sobrecapa para você disfarçar o livro, mas é um tema que, na época, eles tinham acabado de bater o recorde de suicídios, né? Eu lembro que era um suicídio a cada 20 segundos. Depois eles bateram de novo, tendo suicídio a cada 15 segundos, né? O Japão acho que é o país do mundo, acho que ainda é que mais tem suicídio, né? Muito solitário, né? O famoso harakiri. Caramba. Eu fui estudar isso lá. No Japão funciona assim, se você tem um problema, você pega e vai falar com alguém da sua família. Aí a sua família vai acaba com você.
né? Pô, você é um doente, você é um fraco, você vai acabar com a reputação da nossa família. E ele vai falar com os amigos, né? E aí os amigos também acabam com ele. E no Brasil não, no Brasil é exatamente ao contrário, né? Os amigos se isolam dele, né? Porque você é um fraco, uma pessoa doente. Eu falo que existe uma inversão de valores no Brasil, né? No Brasil você tenta dar conta, se você não consegue, você fala para sua família. E sua família te ajuda, mas não basta, você vai falar para os amigos, fica todo mundo sabendo, né? E por quê? Porque no Brasil, uma alegria dividida são duas alegrias. Uma tristeza dividida é meia tristeza. Então, nesse sentido, a gente consegue compartilhar e dividir com as pessoas as situações que a gente está passando. Que o americano também tem muita dificuldade, né? Eu tenho amigo americano, para você saber da família, algum problema assim, não vai, é muito difícil ele abrir. O brasileiro abre tudo, né? Ele tinha um livro aberto, né? Uhum. Então, nesse sentido, a gente está na frente do Japão, porque a gente, graças a Deus, tem essa possibilidade de poder contar com a família e com os amigos quando a gente está diante de dificuldades e problemas, né? Os livros de autoajuda ajudam mesmo? Cara, sim e não. O que é triste da autoajuda? Né? A Veja batia muito na gente lá atrás com livros de autoajuda, detonava. E aí, em 2002, de tanto eu ter essa conversa lá com os jornalistas na época, eles fizeram uma matéria de capa que chamava Autoajuda que Funciona. Por quê? Só para você entender. Se você vai na lista dos mais vendidos, né? Por exemplo, tem ficção, não ficção e autoajuda, esoterismo, negócios e o resto. Então, assim, ficou uma lista que é o resto. Tudo que não é ficção ou não ficção vai para essa lista. Que era só autoajuda, mas não é autoajuda, é tudo. Então, se você olhar na lista lá, que é uma sacanagem, assim, então a pessoa escreve lá, teve aquele quem mexeu no meu queijo, que foi um sucesso. Aí teve quem mexeu no meu salame. Teve quem mexeu no meu não sei o quê. Teve de tudo. Aí, quando esse livro vende, esse livro vai para a lista de autoajuda. Só que se o Antônio Emílio de Moraes, por exemplo, que era um livro que eu editava, vai para a lista dos mais vendidos, ele ia também para a lista de autoajuda, que era livros de educação, que era textos de educação que ele fazia, não era outra característica, ele entrava ali. O Isamitiba, psiquiatra, né? Entrava ali, na lista de autoajuda. Então, peraí, eu junto na mesma lista... Os coaches, todos iam para... Todos vão para ali. Então, eu coloco aqui o Antônio Emílio de Moraes, coloco aqui um Isamitiba, coloco aqui a mulher que ensina a emagrecer 10 quilos em 7 dias, comendo tudo que você quer. Tudo no mesmo balaio. Vai tudo para cá. Aí você perde muita credibilidade. Aí não dá. Então, mas assim, peraí, eu não posso misturar, né? Mas mistura. E aí, em 2002, a Veja fez essa lista falando autoajuda que funciona. E eu lembro que o Isamitiba era um que foi destacado e outros. Porque assim, você não pode comparar o psiquiatra com a Dona Maria coach ou sei lá o quê, da Bobolândia, no mesmo, porque está na mesma lista. Não é. Isso aqui ela compra, ela vende no evento dela, é gol de mão, é não sei o quê. Isso aqui não, é vendido, é raça, o cara estudou, o cara atende no consultório, é um psiquiatra renomado. Tem uma bala, então assim... autoajuda funciona? Autoajuda boa funciona. Autoajuda de autores que são consagrados, que são estudiosos, que sabem do que estão falando, essa eu acredito. Agora, as autoajudas de barata, de mentira, promessa, que você sabe que não vai rolar, que você se engana, essas eu não acredito. Diferente de você, eu não olho a bibliografia, eu olho muito o currículo do autor. Então, o procedimento é título, o título me chamou a atenção. Eu pego e vou para a quarta capa, igual você. Quarta capa continua me interessando, aí eu vou ver quem escreveu. Porque assim, cara, eu quero livro de negócios. Eu quero ser um cara fera. Pô, vou ler um livro de negócios. Qual que é o gol que esse cara tem? As pessoas compram um livro de cara que não tem gol nenhum. O cara não fez nada na vida. O cara não tem nenhuma conquista, nenhum resultado. Empreendedor de palco. Empreendedor de palco. Então, assim, de novo, você quer se enganar. Você quer se enganar. Agora, assim, putz, olha comigo, né? Olha o que aconteceu comigo. Em 2000 veio a pandemia, minha mulher estava grávida, né? O Bernardo nasceu em julho de 2020. E aí eu, na pandemia, falei assim, cara, eu não aguentava ficar em casa, aquela coisa toda. Eu falei, vou fazer alguma coisa. Todo mundo falava, vai pro digital. Eu faço mentoria, levar gente para fora, empresário, desde 2014. Acho que se eu não fui o primeiro, acho que eu fui o segundo. Mas eu acho que eu corro risco de ser o primeiro, a criar essas mentorias, esses programas de treinamento, levar os Shark Tanks para ficar lá fora uma semana com empresários, com tudo, high ticket e tudo mais. Então eu sempre fiz essas coisas. Mas eu nunca tinha entrado no digital. 2020 eu vou e falo, cara, vou inventar um negócio aqui. Aí eu criei um negócio chamado Masterclass. Coloco para vender, em um dia vende 500 e pouco o negócio. 500 e poucas pessoas. Aí eu falo, para de vender. Eu não sei se eu vou conseguir entregar. Olha meu medo. Será que eu vou conseguir entregar? E assim, antes de passar para os meus mentorados, meus alunos, eu faço comigo. Eu testo tudo comigo. Eu sou minha maior cobaia.
Aí, beleza. Aí fiz, avaliação lá em cima, a NPS foi 96.4, se não me engano. Maravilhoso. Pessoal tal, querendo mais, que, agora eram 4 quintas que eu encontrava com eles. E o pessoal queria mais, nossa quinta não vai ser mais a mesma, faz outra coisa. Aí eu fiz a segunda turma, vendeu de novo, fiz a terceira, vendeu de novo. Aí inventei como chama, meu Deus? Tipo um reality show, que chamava The Book. Onde eu acompanhava essas pessoas por um período, ajudava elas a escreverem um livro, e no final, o melhor livro eu ia entregar editado, diagramado, não ia publicar, ia entregar editado, diagramado e tudo mais. Por que isso foi muito legal? Porque eu entrei no universo digital e aprendi coisas que eu não sabia como que era. Volta 2021, volta escritório, volta tudo, volta trabalhar, parei com o digital. Você acredita que um monte de gente, alunos meus inclusive, pegaram o meu conteúdo e começaram a vender produtos deles de como escrever livro? Então, assim, imagina, eu tenho 8 livros publicados. Então, o cara, assim, 7 deles best-sellers comprovados. Eu tenho foto, tenho tudo. Orgânico. Estadão, esse ficou 4 anos na lista. Né? Imagina, eu tenho livro meu que é sazonal, Dia das Mães, por exemplo, Minha Mãe, Meu Mundo. Durante 6 anos, todos os Dia das Mães, ele pega listas mais vendidas, fica 4 semanas, 3 semanas. Então, assim, é real. Não é eu que vou... Eu não tenho tanta mãe assim pra comprar. Aí, o que acontece? A pessoa pegava e fazia copy igualzinho. Eu publiquei 8 livros, best-sellers, não sei o que. Aí você vai olhar. Caramba, 8 livros best-sellers? Deixa eu ver aqui, que não tô sabendo. Né? Deixa eu entrar. Entrava. Aí era na Amazon. 8 livros lá na Amazon. E-books. E comentários 0. Né? Tipo, não tinha avaliações assim, 2.000 pessoas, 5.000. Não tem. Aí você fala, cara... É mentira, entendeu? E aí, vendendo curso de como escrever livro, como fazer livro, como não sei o quê. Eu falei, tá errado. Eu falei, não, deixa isso, tá errado. E eu fiquei levando isso por um tempo, mas chegou 2023, dezembro de 23, que eu só fazia evento presencial até então, né? Uma vez por ano eu fazia os bastidores de um best-seller, desde, 2016, 17. Aí eu pego e falo assim, quer saber? Vou tomar posse desse negócio, vou fazer o que é meu. Aí, dezembro de 2023, eu começo a trabalhar nesse universo. E aí expande muito o meu mercado, porque além de ser editor da Buzz, é como se eu tivesse 2 chapéus, né? O editor da Buzz e o Anderson Cavalcante, educador. Então aí eu começo a treinar esse pessoal, fiz literalmente a minha esteira de produtos, né? Que hoje eu ensino para os meus autores, para os meus mentorados, aonde eu tenho vários produtos, várias entregas e com valores diferentes e que formam esses caras, desde... quero só fazer meu livro, é uma coisa. Não, quero fazer a mentoria com você, onde eu trabalho posicionamento, trabalho mesmo, profundamente. Não é apostilinha simples para responder aí, tá certo. A gente discute mesmo. Trabalho o projeto do livro, porque tudo nasce do livro, né? O livro ele tem uma importância gigantesca para catapultar qualquer pessoa, né? O livro é interessantíssimo, como no mundo, não só no Brasil, quando a pessoa fala, eu sou autor de livro, né? Tipo assim, você aqui é empresário, isso aqui é bilionário, isso aqui não sei o quê, isso aqui é autor de livro, todo mundo, nossa, o cara é autor de livro, né? Tipo, que livro que você escreveu? Então, é diferente, tem um peso diferente ser autor de livro. Então, eu trabalho o roteiro, trabalho o texto, tenho um ghostwriter do meu time, né? Muita gente não sabe escrever. E não tem nenhum problema, né? O James Patterson, o autor que mais vende no mundo, já assumiu que trabalha com Ghost. Então, assim, cara... Mas ele tem uma boa ideia, né? Exato. Você tem que ter uma boa ideia e ter alguém que saiba te ajudar a construir, mas te dá tempo, né? É um personal da escrita, né? Você não tem personal na academia que te ajuda a malhar certo e ganhar tempo? É isso. Você vai fazer com um cara que vai te ajudar. Mas a história continua sendo sua, o conceito continua sendo seu. Ele só está colocando em palavras aquilo que você não tem tempo, não tem habilidade para fazer. E tá tudo bem. E eu arrisco dizer que 95%, para não falar mais, dos livros de autoajuda, de negócios no Brasil, são feitos por ghostwriter. E não tem nenhum problema. Você pegar... O mais legal, assim, os caras que são fodões, eles assumem. Né? Apolinário, Shiba, Wizard. Pode pegar os caras grandes aí, tudo que vendeu pra caramba. O que seja foda foi ghostwriter. Cara, não tem problema nenhum, eles assumem. É a história dele. É a história dele. É a mesma coisa da IA. Continua com a mesma história, só que usou um humano para escrever em vez de usar a ferramenta. Exato. Então, assim, o input é deles, né? É Exato. Isso aí. Ou seja, tudo isso para dizer que... Aí eu descobri o quê, Mário? O universo do conhecimento, você pode monetizar de diversas outras formas. Que isso ninguém fala. Então, assim, poxa, eu posso vender livro, todo mundo quer fazer o livro, mas não pensa, cara... E se eu fizer palestra?
Né? Augusto Cury não gostava de fazer palestra. Ele dava aula, não gostava, porque dar aula é uma coisa, fazer palestra é outra. Quando ele descobriu a palestra, assiste a primeira palestra dele gravada no YouTube. Não é com certeza a mesma coisa. Entendeu? Aí eu tenho palestra, aí eu tenho publicidade. Laír Ribeiro, lembra do Laír Ribeiro. Falei com ele ontem. Tem até disco. Então, Laír Ribeiro. Mas o Laír Ribeiro foi o Laír Ribeiro que trouxe palestra para o Brasil. Sim. Aliás, a lista de autoajuda existe por causa do Laír Ribeiro, da Veja. Olha isso. Porque era ficção e não ficção. E não ficção ele ocupava 6 lugares. E o pessoal ficava louco, porque o livro dele não era não ficção. Era negócio, carreira, autoajuda. E aí, um momento, criaram a lista de autoajuda. E aí, por causa do Laír Ribeiro. Eu não sabia disso, olha só. Mas ele é um ícone, né? Ele que trouxe. Porque até então era a hora-aula. Você contratava um professor para dar treinamento na sua empresa e pagava a hora-aula. A hora-aula é R$200. Uma hora-aula boa vai ser R$500. Né? Exagerando, R$1.500 se for numa instituição de muito renomada. Renome e tal. Aí ele chegou e trouxe a palestra. Não, lá nos Estados Unidos, os caras, não tem nada a ver. Eu não vou te vender aula, vou te dar uma palestra. E aí começou a vender palestra por 10 mil, 12 mil, 15 mil. Aí surge depois o Chinia Chique e o Marins nessa onda e vai crescendo e ampliando e aparece esse universo de palestra. Virou um mercado gigantesco. Vocês pegam a dica, galera, também, né? Ou aprendam com esses, mas também tomem cuidado, que o Anderson falou é muito poderoso, da galera usar, às vezes, o conhecimento de outro para criar o seu modelinho ali e vender. Então, às vezes, vocês estão comprando da cópia do original. Exatamente, sem fundamentação nenhuma. Fazia tempo que eu não palestrava, acho que no meu principal tema de conhecimento, que é a negociação. Eu falava assim, por estar aqui dentro do ambiente do Critique, do Flow, falava muito de Creators Economy, falava de outros assuntos que eu tenho domínio, mas não estava falando. Recentemente fui palestrar em Maceió, e a pessoa que me convidou para palestrar também é palestrante, né? E aí ela fiz a minha apresentação, tal, era uma horinha, tudo, coloquei alguns slides, e alguns slides são bem poderosos, e eu levei muito tempo de pesquisa, e eu dou sempre os créditos, né? Tinha uma parte lá que eu sabia, vou botar esse slide aqui, quando eu estava montando para aquele evento, né? Falei, qual que é o perfil da audiência e tudo mais, e coloquei um slide que eu sabia que era bem poderoso. E o conceito nem fui eu, né? Foi um professor, normalmente eu dou sempre os créditos, né? Isso é raro. Isso é raro. Mas eu falo assim, pessoal, isso aqui eu estou trazendo, um autor tal, minha leitura é sobre isso e tal, mas eu passo a mensagem. Eu deixo no slide, né? O autor do conceito, alguma coisa, ou a frase de alguém, ou entre aspas, fulano e tal, sei lá, o pessoal coloca muito Peter Drucker, né? E aí não é a minha frase, é do cara, estou aplicando aqui para vocês. Acabou a palestra, foi aplaudido durante e depois também, isso é legal, né? Muito bom. É um bom termômetro, né? E aí no final, tal, a pessoa pega e fala, puta, adorei sua palestra. Falei, e aí, que achou? Né? O público gostou, né? Ah, gostou, tal, legal. Pô, aquele slide seu é legal, vou botar e incorporar na minha palestra. Eu fiquei meio assim. Aí eu fiquei meio assim, falei assim, não é possível, né? Pô, não faz, levei, isso não é minha, né? Aquele negócio, tem um conceito atrás, você tem que estudar um pouco para falar. Cara, aí passa um tempo depois, vejo a pessoa postando no Instagram, tá lá o slide. Aí eu falei assim, cara, que cara de pau. Sem dar o crédito. Sem dar o crédito pra mim e às vezes pro autor. E fora de contexto, às vezes. Totalmente fora de contexto. Só pra ser legal. Aí eu fiquei assim, cara... Aí eu fiquei meio bodeado. Será que o mundo de palestras tem muita sacanagem? O Valdez Ludwig, ele fazia a palestra dele, colocava os slides no final e disponibilizava o link para as pessoas. E ele falava assim, gente, olha, vocês podem baixar os slides, vocês sempre pedem. Inclusive, usa e pode falar que foi você que criou. Porque eu já sei que vocês não vão dar o crédito mesmo. Olha isso. Era assim, entendeu? Caramba. Porque é verdade. As pessoas pegam aquele conteúdo e usam isso é muito triste, fora de contexto, que é pior, né? Mas assim, isso é muito triste. E gente que posta frase, né? Tem aquela frase, acho que é da Abraham Lincoln. O dinheiro é um ótimo empregado e um péssimo patrão. Aí a pessoa muda uma palavra ou muda outra e vira dela. Aplica sinônimo na frase. Aí eu frase. pego e ligo e falo assim, cara, você tá errado, você não pode fazer isso. O pessoal não sabe. Anderson, é só você que se preocupa com isso. Eu também, eu coloco a fonte no slide. Eu falo, eu não faço curso pra santo, mas eu busco fazer as coisas certas, entendeu? Então assim, cara, se o conteúdo é da pessoa, tem que ter o crédito, tem que estar lá. Né? Não é certo. E esse lance de... curadoria, o organizador
Então, às vezes, eu vejo o cara tem uma autoridade ou conquistou uma autoridade e aí ele põe uma galera ali para escrever um livro. Eu já vi coisa muito interessante disso, às vezes, sei lá, quando é um assunto técnico. Então, você fala, pô, é muito... Quando a gente pensa, sei lá, em tecnologia, pô, tem especialistas em várias áreas. Tem uma editora americana que é especialista disso, mas para assunto técnico. Para assunto técnico é mais comum, né? Mas, às vezes, em autoajuda também vejo alguma coisa assim, né? Como, sei lá, superar e pega na pandemia galera, saiu muito isso, né? Livro em conjunto. Livro em conjunto. Cada um escreve um capítulo. Continua saindo bastante, mas assim, a primeira pergunta é, quem que é o curador, né? O organizador? Essa é a primeira pergunta. E segundo, o tema daquilo ali, é um tema que realmente ele tem conhecimento para tal? Para ele ser o organizador daquilo? Porque ele convida as pessoas para participar daquilo. Então, e as pessoas também têm lastro, porque aí você não queima o filme se uma já meio... Mas por isso que o organizador, ele que está dando um aval ali. Tem uma responsabilidade. Né? Ele tem. A gente está fazendo um livro agora do Joel J, que é sobre influência. E aí ele pegou os mentorados dele, o pessoal, cada um fez um artigo. Aí vem, a gente valida, testa, volta, faz o mesmo trabalho de criticar e tudo mais. Mas é gente que já está vivendo o universo dele, está trabalhando isso na mentoria dele há um ano e meio. E a autoridade dele não riscou com aquele negócio do COB lá, nos anos ali? Não porque ele se posicionou muito rapidamente, né? Que acho que esse é um erro que muita gente comete. Recentemente uma empresa passou por isso e demorou muito para se posicionar, que é ruim. Esse negócio de não vai dar nada, o negócio vai reverberando, é uma encrenca. Vai aumentando. Na dúvida já se posiciona, né? E até esse posicionamento tem que ser estratégico. De preferência por escrito, né? Para não acontecer aquelas edições de vídeo que o pessoal faz com muita maldade, né? Lembra da Bel Pass, quando aconteceu aquilo? Que o pessoal, ela se posicionou através de vídeo, o pessoal cortava e fazia as edições de acordo com o que achava interessante. E hoje com a IA que consegue mudar até a boca, né? Tranquilo. Coisa, é um perigo. Então, usar vídeo nunca se posiciona numa situação dessa através de vídeo, porque você tem um risco de estar munindo seus haters e assim por diante. Mas... não teve, porque ele se posicionou em seguida, ele mostrou as fotos que ele estava lá no campeonato mundial, ele mostrou a medalha, ele mostrou que estava com o pessoal do COB, então ele comprovou em seguida. Ali era um hater, alguém querendo causar colocando. Mas melou o negócio dele de apadrinhar. Ele na hora abriu mão. Ele abriu mão. Eu acho que ele foi muito inteligente de abrir mão. Acho que ele fez isso com o coração sangrando, porque ele queria muito estar lá. Mas ele abriu mão porque até gerou um problema pro COB, para todo mundo, né? Então, assim, é um risco desnecessário para a imagem do COB. Mas a estratégia do COB de chamar... o papel dele era ir para trabalhar, visibilidade, né? Para dar visibilidade. Trabalhar a mentalidade dos... Tanto que os outros influenciadores que foram convidados, nenhum nunca tinha entrado na piscina, né? Lógico, a diferença dele era que era um influenciador que tinha entrado na piscina e tudo. Mas você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala e as coisas que você promete. Eu lembro do Rick, né? Primeira reunião com o Rick. Aí o Instagram dele falava que ele era empresário, consultor e palestrante. Aí eu peguei e falei, Rick, você é empresário? Você tem empresa? Não, eu trabalho por conta, eu vendo água, não sei o quê. Então, deixa eu te contar, empresário é que tem empresa, tem CNPJ. Profissional liberal, né? Com todo respeito, é um profissional liberal. Aí Rick, você é consultor? Não, é que tem eu não vou lembrar agora, mas assim, sei lá, uma loja lá perto de onde eu moro, ajudei sei lá, de brigadeiro, eles querem que faça uma consultoria para ajudar eles. Cara, mas se tiver que contratar, se tiver dinheiro para contratar um consultor e contratar vocês, vão contratar quem? Consultor. Então, você não é consultor. Você é palestrante? Não, me chamaram para fazer palestra, tal, R$200 e paga o ônibus de rodoviária, aquela coisa meio... Cara, palestrante, quem faz palestra vive disso. Você não é palestrante, né? Então, aí no final, que esse bobear tá até hoje, pra você até olhar, a gente colocou um aprendiz. Eu sou um aprendiz, era uma coisa assim. E por quê? Normalmente os caras, é natural, o Rick, o Anderson, todo mundo que tá ouvindo a gente já errou alguma vez na vida nisso. Você quer mostrar que você é mais. Aí você chega numa palestra, aí o cara vai ler o currículo, é aquele palestrante, consultor, empresário, papapá, e você sobe a régua. E aí você tem que entregar muito mais para conseguir fazer um impacto. Agora, quando você baixa... Cara, o cara vendia água na praia. Pô, você não quer imaginar como que é esse universo, o que esse cara tem para ensinar ou para trazer? Puta, põe a régua lá embaixo. E aí ele qualquer coisa que ele entregar, acabou. Estoura. E a mágica acontece. Só que as pessoas querem chegar sendo fodão, entendeu? Então, assim, e aí quando você é fodão, lembra o próprio Marins teve esse problema, né? Uma vez ele fez uma palestra e ele falava que tinha PhD, tinha um monte de coisa e tudo mais. Um cara que estava na palestra fez as contas, pela idade dele e o currículo dele, alguma coisa não bate, né? O cara foi estudar,
foi puxar os números, ligou nas universidades americanas, ligou em todo mundo. Isso saiu foi na Exame, acho que foi na Exame que saiu, muitos anos atrás. Mas é que não tinha o cancelamento, né? Nessa época era a revista, não tinha o cancelamento digital que existe hoje. E aí entregaram o dossiê lá na Abril, dizendo que, cara, ele não se formou, ele não tem esse curso, não tem não sei o quê. Tá acontecendo agora com aquela astronauta mineira lá. Tá, exatamente. Laísa Peixe. Viu hoje de manhã. Então. Entrevistamos aqui no Critiquei, hein? Uma Foi na HSM brasileira. palestrar. Teve Falava que ia ser astronauta, que ia estar num programa. Que já tinha ido pra NASA, que estava num programa. Sim. Curiosamente, viu hoje pela manhã. Deu palestra na HSM+. Assim, Então, assim, chega uma hora que cai, entendeu? Aí não tem jeito. Então, não precisa. Tanto o Marins não precisa aumentar o currículo, que ele é de fera pra caramba, genial. A Abel também não precisava falar, mas errou. O Joel não foi isso. O Joel foi realmente alguém que, com maldade, quis provocar e jogar no ar para ver o que dava. Mas acho que é dentro da própria ex-nadadores lá, que não lembro quem, Fratos e tudo mais, que eu não lembro. Mas então, mas de novo, é um hater, né? Porque assim, eu queria estar lá, por que ele e não eu? Né? Essa é a pergunta que as pessoas fazem sempre, né? Por que ele e não eu? Por que o Kobe não me convidou? Essa crítica sempre vem de quem tá abaixo de exato, você. Exato, quem tá acima né? sempre exato. Pode reparar, cara. Quando é um cara que tá acima de você, ele te incentiva a subir. Quando é hater, é alguém que tá abaixo. Impressionante. Então, acontece. Todo mundo tá sujeito. Qualquer um de nós, qualquer dia desses, pode aparecer um hater lá falando um monte de coisa. E o ruim é que nem todo mundo lê errata, né? Errata ninguém lê. E às vezes um cara desse, inconsequente, causa um buraco na carreira de uma outra pessoa, né? Problema. E que até explicar que focinho de porco não é tomada, você já era um desgaste. Mas o Joel, graças a Deus, passou ileso por isso e tirou... Por isso que eu falo, informação publicada, hoje em dia tem... Quando eu era editoração, era errata ali, né? Impresso, né? Hoje num portal, jornalista, você escreveu isso aqui, tem um negócio ali, altera, né? É um número errado, é uma palavra mal colocada, né? Cara, lembra na época do Covid? Olha que loucura. 2 situações aconteceram comigo. Uma vez eu fiz uma palestra, estava em Novo Hamburgo, ia subir no palco, uma moça vira do meu lado assim e fala assim, é você mesmo aqui na foto? Tava na primeira fileira, estavam para me chamar. Aí era a mulher do Belo, Graciane Barbosa, e foto dela da Playboy, e eu em cima dela, assim, com o ombro, uma foto minha que eu tava assim, de um ombro, fizeram a montagem. Caramba! Aí eu falei, sou eu, mas não sou eu. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver, então, aí eu vou ver, aí era um homônimo. A Graciane, uma suspeita lá de traição, sei lá do que, qual era o rolo, com o empresário Anderson Cavalcante. Aí deram um Google, apareceu a minha foto, botaram a minha foto, mas não tinha nada a ver. Caramba! E esse dia... vai explicar que focinho de entrar na porco não é palestra, tomada. exato. Aí terminei a palestra, né, porque com a cabeça preocupada, falei, que brincadeira, alguém fez uma brincadeira dessa, vamos montar, porque na hora você não cai a ficha. Aí fui atrás, o advogado me notificou, mas espalha rápido esse negócio, depois para sair demora. Mas pior não foi isso, foi chegar em casa e ver que eu tô sem moral nenhuma. Cheguei em casa e falei pra minha mulher, olha, vai vazar, vazou na internet, não queria que você soubesse assim, mas vazou, vou ter que te contar. Olha isso aqui. Aí ela olhou e falou, nossa, não acredito que fizeram isso com você. Ótimo. Nem ela acreditou que eu tava pegando a Graciane. Te jogaram então, as leões ali. Essa daí foi uma situação ruim. A outra situação teve que ir no show do Belo, depois do Belo, tô aqui, né? Não tem nada a ver. Quando teve o Covid, da história das vacinas, todo mundo queria saber quem é que tinha feito a negociação lá das vacinas. Era um homônimo. Não era homônimo. Não? Aí tinha uma mentoria, fazia mentoria lá fora há muitos anos, com os empresários. E aí numa mesa tava eu, Carlos Wizard, Flávio Augusto. E aí pegaram essa foto e colocaram no Twitter. E o Twitter, rapidinho, o negócio... O Twitter é uma guerra, né? Cara, em questão assim de 15, 20 minutos, tinha mais de 200 mil comentários, tal, tipo, eu tinha virado o cara da vacina lá, que ninguém sabia quem era, que tinha vendido aquelas vacinas do jeito que tinha sido vendido. Aí o Flávio entra, graças a Deus, que eu nem tinha visto, só que me avisa, Flávio Augusto, e fala, Anderson, você viu isso aqui? Eu falei, cara, ele falou, não faz nada. Não faz nada, que eu já falei lá que você é meu sócio, que não tem nada a ver com vacina. E aí, na mesma velocidade que o negócio cresceu, na mesma velocidade já morreu e acabou. Porque é isso, as pessoas não sabem se é verdade.
não sabe quem está falando e sai multiplicando, propagando, né? Então, acontece coisas muito rápido hoje em dia, então você tem que tomar muito cuidado. Mas por pouco eu não virei o cara da vacina. Né? Não foram lá me entrevistar, lá entrar assim na hora, tá aqui, não sei o que, o cara, foi você que vendeu as vacinas. Gente, eu nunca trabalhei com vacina. Né? Assim, né? Eu trabalho com livro, eu trabalho com palestra. Acabei de tomar vacina. Mas nunca. Então, assim... Imunizo, né, a burrice, os livros aqui, exatamente. Né? Outro tipo de imunidade. Que é uma coisa muito legal que eu falo, né? Que eu trabalho com conhecimento. Conhecimento, a gente não tem passivo nenhum. Eu tenho um grande amigo que trabalha na maior produtora de cervejas aí do Brasil, e ele fala que ele fica feliz e triste quando bate a meta. Feliz porque bateu a meta, vai ter o dinheiro dele, vai pagar as contas dele, a escola das crianças e assim por diante. Mas triste porque ele sabe que tem gente que bebe e não se comporta bem. Bebe muito, vai bater na mulher, vai sofrer um acidente, vai... Enfim, né? A gente sabe que tem um passivo. A gente que trabalha com conhecimento, né, Fernando? Nossa, cara, maravilhoso. Não é uma delícia? Sim. A gente contribui com o crescimento das pessoas, impacta a vida delas e ainda ganha dinheiro com isso. A gente, como consequência, ainda ganha dinheiro com isso. Pô, é sensacional, não tem passivo. O cara pode começar a ler um livro e falar assim, olha, eu não gostei. Mas aí você pergunta, mas teve alguma coisa que você aprendeu? Tem alguma coisa que... Porque sempre tem alguma coisa que você pode tirar, né, de um livro. Mesmo que você não gostou, não foi o que você imaginava, mas você sempre tem uma história, alguma coisa. Você nunca sai pior do que entrou. Essa é a verdade, né? O universo do conhecimento é isso. Você sempre Sem dúvida. Dá um passo a mais, ou expande um pouquinho mais sua mente. E ninguém pode te tirar isso, né? Pode te tirar qualquer coisa. O que você aprendeu tá na sua cabeça. É isso aí. A era do conhecimento é isso mesmo, né? Ninguém tira o que tá e Pode você tirar, passa para alguém e multiplica, mas não divide, né? Não. Qualquer então bem é muito você legal pode esse tirar universo, esse, assim. E aí eu fico imaginando, né? O pessoal que tá seguindo a gente, que tá assistindo. Se você tem realmente interesse em contribuir, impactar a vida das pessoas, aí vale a pena você investir tempo, porque são noites de sono, algumas madrugadas, para escrever seu livro, para preparar sua palestra, né? Preparar uma entrevista, porque não é simples, não é uma coisa simples, não é fácil. O pessoal que fala que é fácil está mentindo. A gente vai nesses eventos aí, tem um monte de palestrante, aí é um tema diferente, uma coisa. Fala, cara, e aí, como que você fez para preparar esse tema? Tal? O cara, não, vou subir e vou falar. Mentira, ninguém... Não acredita nisso. Ninguém entra num palco para falar de um tema novo sem se preparar. Se faz bem feito, se faz bem muito. feito, não. Agora que improvisa vai ser mal avaliado, aí, mas a gente está falando de gente boa aqui, né? Gente séria, Exato. gente profissional. Então, assim, tem que se preparar sim. E para você ser um bom escritor, tem que ler. Tem que ser um bom leitor antes. Eu não acredito em escritor que não lê. Eu não acredito em palestrante que não estuda. Que nem você do seu tema, você tem que estudar, né? Negociação não é simples. Aí você vai e acha o slide, aí o cara, né, vai e copia. Então, assim... Sem brincadeira, para montar aquilo e validar, eu tive muitos anos para pensar, refletindo sobre o assunto. Mas aí que eu falo, né? A pessoa fala assim, poxa, imagina, né? A palestra mais cara do Brasil é do Flávio Augusto. Né? R$590 mil. Se faz lá com o Q&A, vai para 740 mil. Mas R$590 mil. Aí a pessoa pergunta, mas poxa, por que o Flávio bilionário custa 590, o outro que é bilionário custa 180, o outro custa 120, o outro custa 30 e o outro vai de graça? Aí a diferença, você está enganado, a palestra é o mesmo preço, 30 mil de todos eles. A diferença do Flávio, os outros 560, é que quando você levantar a mão para fazer pergunta, ele vai saber responder. Porque esse é o ponto, né? As pessoas acham que está pagando por 1 hora. Não é. Quanto tempo da sua vida você estuda a negociação? Quanto tempo na sua vida você trabalha esse assunto? Né? Quantas noites você já não dormiu? Quantas viagens você já não fez? Quantos livros você já não leu? Então, assim, não é que ele cobra por 1 hora. Ele cobra pela transformação que ele vai fazer naquela 1 hora. Que é fruto da vida inteira da vida dele inteira de que trabalho. foi trabalhado, exato, né? Então, assim, um insight, uma coisa que surge dali, né? Por exemplo, a mentoria do João Apolinário, né? A última que eu fiz dele, faço nos Estados Unidos. E faço aqui no Brasil também. Mas, assim, teve cara que ganhou 6% no bottom line dele, né? Na última linha de resultado, o cara ganhou 6% só de uma sacada que ele deu tributária que o cara podia fazer. Teve um outro que foi 9%. Aí o outro virou sócio dele. Ele gostou tanto do negócio que tiveram 2 que viraram sócios. O outro... Ou seja, vai acontecendo as coisas, aí você fala assim, putz, mas é caro pra caramba eu ir na mentoria desse cara? Cara, caro pra caramba é você ficar onde você tá. Agora, você quer acelerar? Você quer crescer? Eu quero. Então, vai fazer com quem sabe. Por isso que eu falo, né? Agora, o problema é o quê? Você vai fazer a mentoria de um cara que você não conhece, mas que está nas redes sociais, que fala bem pra caramba, porque vemos e convenhamos. Esses caras falam bem pra caramba. Os caras falam bem. Os caras têm uma oratória que, se você não segurar a carteira, você compra. Até você compra. Mas os caras não têm gol, não têm resultado. Né? Então, falam porque leram, mas não porque viveram.
E aí você tem os caras que viveram, que sabem o que estão falando, que são empreendedores há 20, 30 anos, 40 anos e está disposto a comprar. E barriga no fogão, porque também tem cara que não é barriga no fogão, né? Não vai na empresa há não sei quantos anos, e tem cara que é barriga no fogão. Eu acredito no cara barriga no fogão. O cara sabe o que é ter que demitir gente, o que é ter que aquilo, né? aumentar a venda, exatamente. Putz, aí você vai falar que não dá resultado? Então eu tenho vários exemplos. Eu só faço um parênteses aí. Pode fazer. Tem gente que tem o acumen, conseguiu, chegou lá, tem palestra, tem negócio, sabe explicar tudo, mas ele fez do jeito dele. E uma camisa serve para todo mundo. Não serve. Aí não é replicável, não né? Mas aí não é mentoria. Mas aí não é mentoria. Que é outro erro também, né? Que tudo virou mentoria hoje, né? Qualquer curso digital virou mentoria. Não é. Mentoria é, cara, vem Realmente. cá. Qual que é o seu negócio? O que está acontecendo? O Apolinário tem uma coisa que eu admiro muito nas mentorias dele. O cara faz uma pergunta para ele faz 5, 6 perguntas para o cara antes de começar a responder. Porque às vezes a primeira pergunta que você faz... ChatGPT é isso, você me falou, né? Agora que eu conectei. A melhor pergunta vem na terceira ou quarta. A melhor resposta vem na terceira ou quarta pergunta. Então, olha que legal. O João é assim, então ele faz a pergunta. Aí o cara faz a pergunta para ele. Ele quer entender o que está por trás da pergunta. Porque às vezes a pergunta que você está fazendo não é exatamente o que você quer saber, ela é muito aberta. Sim. E ele busca, cara, e aí ele vai e responde e é na lata, assim. O que eu acho que é legal desses caras... é que eles estão ali, para fazer você fazer o que tem que fazer mesmo. Não é para filosofar, né? Então, é na lata. E eu gosto desse formato, assim, que para mim funciona e é mentoria de verdade, né? Teve uma situação dessas. Tava um dono de uma empresa que faturava 918 milhões, quase um bi, gigantesca, na área automotiva, e a mulher, a diretora dele do lado, o dono e a diretora. E aí o João vira e fala assim, quantas lojas você abre por ano? 25. Por que 25? Porque é o que eles dão conta. Aí ele vira para a diretora dele e fala assim, quantas lojas você dá conta de abrir por ano? Só 25? Ela, não, eu posso abrir 60, 80. Mas por que você só abre 25? Porque ele só quer abrir 25, só quer que abra de sábado, só quer não sei o quê. Aí volta para mim, isso na sala, com um monte de empresário. Ela está dizendo que dá conta de abrir mais. Por que você só quer abrir 25? Tá numa limitação por que você tá segurando ela? Deixa ela voar. Deixa crescer, deixa o negócio crescer, cara. O que tá acontecendo, então? Aí o cara fica assim, cri. Mas esse cara nunca ouve, não tem ninguém que fala isso pra ele. Porque ele chega lá, todo mundo fala amém. É isso aí. Aí o cara vai numa mentoria dessa e descobre que ele pode abrir 80 lojas ao invés de 25 por ano e a equipe dele dá conta. Porque a menina, a diretora dele, tá falando que dá conta. Você entende? Quanto vale isso? Por uma empresa que fatura 918 milhões, que esse ano já foi mais de um bi, mas isso foi há 2 anos atrás. Você está entendendo? Então, assim, agora quem que tem culhão para falar para um cara desses, fala assim, deixa a menina voar, você está segurando o seu negócio, você está atrapalhando ela. Seu trabalho agora é não atrapalhar. Ele só vai ouvir alguém maior que ele. É isso. Então, assim, isso é mentoria. Isso não é curso. Tanto que quando tem as mentorias nossas, eu falo que, né, você já teve lá na minha, eu falo, cara, não tem pergunta errada. Pergunta errada é pergunta que você não fez. Então, assim, interrompe qualquer hora, vem uma coisa, interrompe, a gente está aqui para trocar. Entendeu? E qual que é a sua história? Qual que é o seu problema? Qual que é não sei o quê? Onde você está crescendo? Onde você quer crescer? Então, é isso. Isso é mentoria. Não é curso. Não é dou a aula, abre para pergunta. Dou a aula, abre para pergunta. Isso é curso. Então, é diferente. Então, as pessoas hoje também, que isso é triste, né? Na indústria do conhecimento, acaba querendo vender outras coisas para monetizar, né? Para faturar, mas não entrega. E aí, na minha visão, como tudo na vida, só vão ficar aqueles que realmente têm consistência, né? Tem capacidade de entregar. Agora, não existe camisa única. Não existe. Para negócios, não existe. Não. A dor pode ser a mesma, mas o negócio é diferente. Exato. Entendeu? Você Como está no varejo, é uma coisa. diferente. Você está na... Exato. E agora, por que tem empresários que é bem legal de se ouvir? O próprio João. O João tem 55... Ele é sócio de 55 empresas. Então, a chance do seu negócio bater com alguns dos negócios dele é muito grande. Entendeu? Exato. Agora, você pegar aquela pessoa que também só fez aquilo a vida inteira, só daquela... também é complicado, né? Então, você tem que ter essa amplitude. Mas aí, eu acho que nós, brasileiros, a gente não tem esse senso crítico, né? A verdade é essa. A gente não tem essa a nossa régua não é alta para falar assim, eu vou investir 1.000 ou 200 mil ou 300 mil, mas eu vou investir aonde? Em quem? Por quê? O que eu quero ganhar de lá? Tem gente que entra no negócio só para fazer a foto com o cara famoso, entendeu? Então fez a foto, postou, tá pago. Cara, tá pago para você. Para mim, eu não... Você quer o resultado. Lógico, é isso.
Bom, primeiro, muito obrigado aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu já está convidado para outras Vem, conversas com o maior aqui, como convidado, como co-host também. Barra também. Antes da gente deixar a palavra final para o Anderson contar um pouco mais, quer falar um pouco dos seus livros, o que você está escrevendo, inclusive, o que você anda fazendo? Bom, prazer voltar aqui, pessoal do Critique. Tava com saudades dessa mesa mesmo. Aqui é uma casa de amigos. Já perdi a conta de quantas vezes vim, mas sempre é um bom papo. Esse papo, então, junto com o mentor, melhor ainda. Se você quer aprender mais sobre inteligência artificial, toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente dá uma aula gratuita no YouTube. Legal. E aí, a partir dessa aula, se você gostar, aí tem os cursos, as palestras. O canal Fernando Barra. Fernando Barra. Tem no YouTube, no Instagram. E de manhã, toda segunda-feira, estamos ao vivo na Nova Brasil FM também falando sobre tecnologia. Que legal. E as palestras também, né? Que você não para de fazer palestra, né? Graças a Deus. Fruto desse nosso papo, precisando de palestra, você que quer entender melhor aí sobre inteligência artificial na sua empresa, só chamar lá no Instagram. Maravilha. Anderson, comenta um pouco aí o que tem para frente, quem quer acompanhar você, ler suas obras Legal. Também. Bom, eu só tô lá no Instagram, Anderson Cavalcante Oficial, né? Não tem segredo, Anderson Cavalcante Oficial. Tem o B1, que é um evento que eu faço aí uma vez por ano, que é um evento onde eu busco ajudar as pessoas a se tornarem referência nas suas áreas, né? Porque as pessoas querem ser referência, mas não sabem como. Então, eu trabalho muito questões do mundo online e do offline, né? Porque o pessoal hoje só pensa no online e o offline funciona e continua funcionando muito bem. Muito bem. Né? Mas agradeço bastante a oportunidade, o espaço que vocês me deram. Um prazer enorme estar aqui, gostei bastante da conversa. E uma mensagem final que eu diria, já que eu falei do Japão, uma das coisas que eu aprendi lá no Japão, o Japão tem uns lugares onde as pessoas têm maior longevidade, né? E aí foram pesquisar se era a água, se era o ar que respirava, e assim por diante. Né? E aí descobriram que não, que as pessoas que vivem mais, um instituto lá de longevidade, descobriu que são 3 coisas que você tem que ter na vida. Algo por fazer, alguém para amar e algo por desejar. Algo por fazer é todo dia acordar tendo uma utilidade, né? De botar água na planta, de cuidar do sobrinho, do neto, né? De trabalhar num ofício que você gosta, artesanal ou não, enfim, mas as pessoas têm alguma coisa para fazer. Alguém para amar é você olhar para o lado e ter sempre alguém ali que você ama, que você quer estar por perto, que você se sente bem. Então, isso também faz você viver mais. Né? Querer acordar para estar curtindo e vendo o crescimento de alguém que você ama ou das pessoas que estão próximas a você. E algo por desejar é não deixar de sonhar, não deixar de ter uma busca de alguma coisa lá para frente. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as pessoas ficam velhas não é porque os anos passam, mas porque elas deixam de sonhar. E, então, acho que é muito importante a gente ter algo para buscar, algo para sonhar. Então, você vai dormir sabendo que você não pode ainda fazer sua passagem, né? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Vai passar uma hora. Mas, assim, porque eu ainda não cheguei lá, onde eu quero chegar. Então, eu tenho esse objetivo, esse sonho, essa coisa para buscar, e isso faz com que as pessoas vivam mais. Então, repetindo, algo por fazer, alguém para amar e algo por desejar. E aí, a gente vai se ver daqui a 50, 70 anos e vamos estar curtindo ainda esse planeta Terra aqui. Massa, maravilha. Valeu. Primeiro, muito obrigado. Obrigado, eu. Pela presença. Galera, vocês acompanhem a gente nas redes sociais. Saibam que o Critique está de mudança. Vamos para um outro espaço, um espaço novo. E vai dar um início a mais uma temporada. Essa foi uma temporada bem esticada mesmo. Foram 2 anos e meio de temporada. Uou. A segunda temporada. Acho que centenas de episódios aqui, incontáveis. Lucão, você sabe mais ou menos? Esse é o 400, quase 500. Olha 461 episódios fala, hein, no meu? acumulado. Tu fala, hein? A gente fala aqui. Olha quanta gente já não passou aqui. Com os extras que a gente faz. Fora as coberturas de eventos que a gente chegou a fazer. Sim, fora. aí já mais de 500 episódios já. Obrigado à turma que acompanha. Vocês sabem que aqui a conversa já é alto nível. Aí, 446 com convidados, né? Com convidados, que legal. Sensacional, parabéns. Muito obrigado também. A gente vai para essa nova fase aí, tem muita coisa nova chegando. Acompanhe-nos, que vai ser muito bom. Eu quero vocês vão estar presentes aí na nossa construção, com certeza. Aí, com certeza. Conversa. Tem coisa nova aí, turma. E vocês sabem como funcionam os algoritmos, né? Então encaminha para quem precisa dessa conversa, conhece alguém que está precisando publicar, que está interessado, quer ser um autor, ou já escreve, está em outra editora, dá uma olhada no
que o Anderson comentou aqui, é bem interessante e acompanhem também um pouco dos autores. A gente vai aguardar também teu livro, tá, Barra? Isso aí. Vamos usar. Em breve. No meu é final. essencial, até como negócio Podia. também. Nas outras ventures eu também trabalho já com IA e tá indo bem, então estamos indo legal. Vamos ver. O primeiro podcast você falou que foi aqui. O primeiro Foi. seu do Primeiro livro tem que podcast ser dele aqui vai ser também. aqui. Tem que ser, Já tá isso. combinado. Vamos fazer o lançamento então do livro. combinado. Aqui. Isso, Boa, pode ser. Primeira muito mão. bom. Obrigado, viu, Anderson? Imagina, Obrigado, prazer. Barra. Galera, aguardo que vamos que vamos, hein? Vai ser muito bom. Lucão, solta a vinheta.